Capítulo 661, Apreensão e Assistência. Na verdade, o monarca Chama Ardente ainda estava em guarda contra Melinda e Leilin. Sem levar em conta o plano secreto de seu oponente antes, as dezenas de bolas de cristal que Leilin mandou e explodiu fizeram parecer que ele estava prestes a lançar algum feitiço. Isso já fez o monarca Flame sentir algum desconforto. Essa era uma habilidade similar à profecia e era comum entre magos de alto escalão. No entanto, era extremamente raro que o monarca Chama Ardente recebesse um aviso tão violento. Assim, ela instantaneamente fez seu movimento e força da alma dourada varreu a área como a lei do fogo cobriu o vazio. No entanto, sua força estranhamente não tinha efeito sobre o nevoeiro vermelho escuro, e não importava o quão quentes as chamas douradas ardiam, as correntes vermelhas escuras de gás ainda fluíam no ar sem serem perturbadas. Droga! Erosão do sol. O monarca Chama Flamejante levantou mais uma vez sua espada longa no ar, o ponto preto inchando e emitindo uma aura aterrorizante que era ainda mais aterrorizante do que antes. Isso é cerca de metade da força dos sonhos que eu acumulei. O coração de Leilin também estava doendo. Havia um limite para quanto Draenforce ele poderia armazenar. Ele precisava usar embarcações da Draanscape e, por essa razão, gastara muito do que adquirira. Pode-se dizer que, para criar esse ambiente, ele tinha jogado a maior parte de seus ganhos da Draanscape. No entanto, foi porque ele colocou essas poupanças que os efeitos foram extraordinários. Leilin podia sentir a densa força dos sonhos, espalhando-se pela área, algo que fez com que até os olhos de Melinda brilhassem levemente. A Draenforce não era mais fraca do que o poder das leis, razão pela qual os fogos do monarca Chama Ardente tiveram pouco efeito sobre ela. Afinal de contas, ela ainda não tinha compreendido completamente as leis do fogo, ou ela teria avançado para a 7ª posição em vez de pairar em torno do rank 6. Neste ponto, os resultados das varreduras do Airship foram apresentados antes dos olhos de Leilin. BIP. Emissão de Draenforce completa. Atende aos padrões de uso do Draenforce. Não é como se eu nunca tivesse derrotado um rank 6 antes. Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso, e imediatamente um modelo de feitiço complicado e ilusório com raios coloridos foi usado naquele instante. A Draenforce se condensou em marés ilimitadas ao redor de seu corpo. Feitiço da lua radiante de Draenforce, sonho de distração. Os olhos de Leilin parecem esmaecer, e ondas sem forma envolvem o monarca Chama Ardente. Isto é, os olhos do monarca mostraram sua confusão quando as ondulações de energia de seu corpo estranhamente pararam completamente. Sonho de distração. Esse feitiço de Draenforce de rank 5 visava a Trueol de um Magus, e tinha 90% de chance de ser efetivo em um Magus radiante, levando-os a serem incapazes de se controlar mesmo se estivessem prestes a morrer. Mesmo quando enfrentando um mago de Breaking Dawn, ele teve uma taxa de sucesso de mais de 50%. O monarca Chama Flamejante estava agora em um sonho, sua trama perdendo seu caminho. Ela era completamente incapaz de se mover, sua única defesa veio por instinto. Rápido. Eu só posso segurar por 3 segundos. Leilin gritou para Melinda. Eu nunca esperei que você tivesse um trunfo como esse. A cabeça de Melinda olhou para Leilin, os olhos cheios de significado. Imediatamente depois, as chamas começaram a queimar e incinerar a carne e o sangue restantes que ela tinha. Uma figura de alma branca pura surgiu de repente em meio às chamas. Embora eu tenha um forte desejo de expulsar o consciente do adversário e retornar ao meu corpo, não há tempo. A figura da alma de repente rompeu os limites do espaço-tempo e apareceu na frente do monarca Chama Ardente. Ela estava agora em um estado desanimado, e sua defesa instintiva não teve efeito para Melinda. A figura da alma desapareceu na testa do monarca, todo o processo, passando sem problemas. Droga! Saia! A força dos sonhos se dissipou rapidamente, e o Chama Ardente monarca recuperou seus sentidos. No entanto, sua expressão continuava em penamento e seus músculos tremiam. Ela levantou abruptamente a mão direita, como se estivesse tentando tirar algo da testa. No entanto, a mão esquerda agarrou a direita estranhamente. Era como se houvesse 2 pessoas lutando em seu corpo. Como esperado, em uma situação sem outros métodos, Melinda escolheu retornar ao corpo principal. Observando isso, um sorriso apareceu nos lábios de Leilin. Melinda era apenas uma alma incompleta, enquanto seu adversário tinha um corpo principal que tinha sido temperado ao longo de milhares de anos. Sua força da alma era tremendamente inacreditável,
E Melinda certamente não era páreo para ela. Seu plano inicial era tirar vantagem da força do monarca chama ardente, usando Lelin e o resto para causar um sério golpe no monarca. Ela então destruiria a alma e colocaria seu próprio consciente no corpo do monarca chama ardente. Era uma pena que o monarca da chama flamejante tivesse um método de suprimir os ferimentos em sua alma, o que causara reveses nos planos de Melinda. Felizmente, com o monarca dos céus ajudando nos bastidores e na surpreendente força de Joana Lelin, a situação chegou a esse ponto. A situação era atualmente fazê-lo morrer. Talvez Lelin tivesse uma chance de sobreviver à caçada de amanhecer, mas Melinda definitivamente iria morrer. Como parte da alma do oponente que havia despertado seus próprios sentidos e queria eliminar a consciência principal, ela definitivamente seria perseguida interminavelmente pelo monarca. Assim, depois de pesar os prós e contras, a única coisa que ela poderia fazer era correr o risco e entrar no mar de consciência da outra parte e se esforçar para alcançar o controle sobre o corpo principal. Embora houvesse um poderoso consciente no mar da consciência, não era como se Melinda não tivesse nenhuma vantagem. No mínimo, ela tinha um aliado em Lelin. O monarca chama flamejante acumulou ferimentos durante as várias batalhas e a autodetonação, mas ela também possui alguns métodos secretos onde suprimiu vigorosamente. Foi por isso que ela estava confiante em seu sucesso. Embora suas chances não fossem maiores que 50%, essa era uma opção melhor do que morrer sem que restasse um cadáver. Morra, seu lixo desnecessário. Uma cena incomum apareceu no corpo do monarca. Alguns rostos femininos ilusórios apareceram por conta própria, como máscaras encamadas. Houve malevolência, raiva e até paz em alguns. A única semelhança era que todos pareciam com Melinda. Eu sou o governante das chamas. Como posso perder para você? Um rosto branco ilusório emergiu abruptamente. Sua aparência é, tão muito semelhantes ao Flame Monarch. Pare de lutar. Tu és eu. Além disso, meu controle sobre a lei do fogo não é inferior ao seu. O rosto de Melinda também apareceu. Depois disso, esse rosto mudou para um que era infantil, olhos cheios de lágrimas enquanto olhava para Lelin. Big Brother, me ajude. Como? A expressão de Lelin estava fria. Eu posso temporariamente suprimir suas defesas. Você usa sua força da alma e invade o mar de consciência da chama ardente monarca. Acredite em mim, isso será extremamente benéfico para você. A expressão da jovem Melinda era infeliz e comovente, mas Lelin permaneceu apática. Sim. Definitivamente, há benefícios em experimentar como a energia gira em um corpo de 6 magos, e eu até conseguirei fazer contato com a lei do fogo. No entanto, eu tenho meu próprio método para lidar com isso. Lelin riu, uma intenção maliciosa brilhando em seus olhos. Não se preocupe, eu vou te ajudar agora. Anéis carmesim de luz se formaram nas costas de Lelin, fazendo com que ele se transformasse em um terrível imperador Kemoyin, duas gigantescas pupilas ambarinas encarando o monarca chama ardente. Você está pensando em... A jovem Melinda mostrou a expressão de uma luta antes de ficar em silêncio, e o rosto do monarca chama ardente saiu. Maldito feiticeiro, o que você vai fazer? Manoplas douradas sem limites apareceram ao redor do monarca. Obviamente vou ajudar. Uma voz insensível foi transmitida do imperador Kemoyin, e uma luz petrificante explodiu e fez com que as algemas de chamas fossem cobertas com uma camada de pedra enquanto estalavam. O rabo do imperador Kemoyin atingiu impiedosamente o monarca chama ardente, e com um lampejo de luz negra ela voou para trás a uma grande distância. O equipamento mágico defensivo em seu corpo se despedaçou. Com a riqueza do monarca, ela definitivamente tinha pelo menos um equipamento de magia de alto grau em sua pessoa, mas sob o ataque de Lelin era tão frágil quanto o papel machê. Isto não foi puramente por causa da habilidade ofensiva do imperador Kemoyin. Teve que fazer em parte com não haver ninguém controlando isto. Você. O monarca Flame parou de falar, e o som de ossos quebrando pôde ser ouvido, fazendo com que o rosto da alma se contorcesse de dor. A luz empotada em grande parte. Muito bom. Continue atacando e atraia sua atenção. As luzes brilharam e o rosto de Melinda apareceu. É um prazer fazê-lo. Lelin riu, e imediatamente após um estrondo aterrorizante pôde ser ouvido no vazio. Pac. Pou. Pac. Pou. A força aterrorizante de uma antiga criatura de nível 5 fez com que o vazio tremesse no mundo. O monarca chama ardente no centro tinha agora sofrido ferimentos que eram difíceis de imaginar.
Se não fosse pelo apoio da lei do fogo, bem como a durabilidade do corpo de um mago ao amanhecer muito superior ao das pessoas comuns, ela teria muito tempo se tornado carne picada. Duas minúsculas almas parecidas com vermes mordiscavam o maior corpo de alma em seu rosto, fazendo com que o chamardente monarca soltasse gritos de miséria. Gradualmente, a luz da alma diminuiu e permitiu que Melinda ganhasse a vantagem. Boa. Isso é o suficiente. Pare de atacar. Quando eu ganhei o controle completo sobre o corpo. O rosto de Melinda mostrou sua alegria, mas isso rapidamente se transformou em um grito enfurecido. O que você está fazendo? Ela podia ver o imperador Kemoin Lelin tinha se transformado em constante encolhimento até se transformar em uma serpente que tinha apenas dezenas de metros de comprimento, abruptamente atacando-a. Suas presas estavam à mostra. Capítulo 662 Partida e colheitas. O imperador Kemoin tinha originalmente mais de 100 quilômetros de comprimento, mas a sua figura encolheu 1000 vezes, transformando-se numa piton com apenas dezenas de metros de comprimento. Uma luz aterrorizante irrompeu do que costumava ser sua balança. Os dois olhos do piton olharam diretamente para Melinda, e seu coração não pôde deixar de palpitar ao ver a expressão implacável neles. A voz de Lelin veio da piton. Você já teve o bastante, mas isso não significa que eu tenha. De acordo com o nosso acordo, eu vim pela minha recompensa. Seguindo essas palavras, a imensa piton repentinamente abriu a boca e abriu um buraco negro. Capacidade inata, devorar. No meio dos gritos de dor de Melinda, o imperador Kemoin Lelin tinha transformado ferozmente no braço do monarca a chama ardente. Logo depois, abriu espaço sem hesitação e escapou. Buzz. Suas escamas brilhavam com um brilho brilhante e até tinham traços de sangue. Lelin obviamente usou algum tipo de método secreto que permitiu que ele desaparecesse dos sentidos de Melinda quase instantaneamente. Hoje, gotas de sangue, douradas de repente começaram a espirrar de onde o braço estava quebrado. O sangue pingava no espaço vazio, gota a gota, formando uma grande bola de chamas douradas em um piscar de olhos. Foi só agora que Melinda começou a soltar um grito histérico de gelar o sangue. Como Breaking Down Magus, os danos nos membros não eram considerados um ferimento grave para ela, mas o que Lelin havia usado antes era sua própria habilidade inata, Devour. Ele havia mordido sua carne e devorado sua linhagem. Isso incluía até mesmo uma parte de sua compreensão das leis e de sua alma. Sua compreensão das leis havia sido roubada. A angústia de sua alma sendo rasgada quase fez Melinda pensar que ela tinha voltado ao momento em que ela dividiu sua alma. Foi nessa hora que a consciência do monarca a chama ardente, que havia sido suprimida, apareceu repentinamente e desencadeou um feroz contra-ataque. Droga! Maldição! Melinda rugiu, e chamas douradas horripilantes se espalharam em todas as direções continuamente. Suas outras perdas ainda eram toleráveis, mas o desaparecimento de sua compreensão das leis e o dano causado à sua linhagem poderia até fazê-la cair na classificação. O contra-ataque pela consciência do monarca a chama ardente neste momento a deixou sem tempo para perseguir e atacar Lelin. Ela só podia rugir em depressão e mais uma vez concentrar sua energia em lutar contra o monarca. As chamas de ouro puro gradualmente encheram a região, e até mesmo vestígios de poeira foram queimados até não restar nada. Apenas o gigantesco casulo amarelo dourado no centro ainda pulsava, ritmicamente, como se uma fênix estivesse à espera das cinzas. Em um mundo onde as chamas estavam por toda parte, o espaço foi separado como se fosse uma cortina, revelando a silhueta de Lelin. Ele olhou para o seu entorno antes de dar um comando sem hesitação. Airship, bip. Comece a sequência de conexão. Ativando o portão astral, com a voz do Airship soando, uma enorme porta banhada em chamas azuis se formou lentamente na frente de Lelin, e ele entrou sem a menor situação. O mundo começou a girar com um único passo e, quando voltou a olhar os arredores, já havia chegado ao laboratório na cidade de Dus. Pequenos rugidos e gritos ainda podiam ser ouvidos do lado de fora, do City tendo caído no caos. Do lado de fora do laboratório, os subordinados do Trovão e Joana de Júpiter estavam em guarda, e tudo parecia imóvel. No meio de uma cena tão desordenada, parecia ainda mais atraente. Alguns civis vitais vieram pedir ajuda de vez em quando, mas foram todos rejeitados sem misericórdia. Os corpos no chão ainda emitiam uma forte aura de morte, efetivamente intimidando os poucos que ainda queriam tentar a sorte. Quanto aos animais biológicos,
Tendo visto o terror que Lei Lin poderia trazer, eles fugiram tanto quanto puderam há muito tempo. Se eles criaram desastres em outros lugares não era da preocupação de Lei Lin. Senhor. Alguns dos magos da Estrela da Manhã que estavam de guarda viram o portão astral aberto. Ao ver que apenas Lei Lin retornou, suas expressões mudaram. HM. Lei Lin acenou com a cabeça, indiferente. Todo o seu ser então se transformou em um raio de chamas negras que se dispersaram. Em apenas alguns flashes, ele desapareceu no horizonte. Os magos da Estrela da Manhã dos outros poderes olhavam um para o outro consternados enquanto olhavam na direção em que Lei Lin desaparecia. Eles eram de número de estrelas da manhã no máximo. Forçar a parada de Lei Lin era simplesmente uma tarefa impossível, e tendo visto o quão frio Lei Lin podia ser, eles não se atreveram a fazer nada que o provocasse. Ponto. No ar. O sangue ainda estava vazando dos cantos da boca de Lei Lin, mas seu rosto estava cheio de excitação. Esses poucos magos da manhã são bastante diplomáticos. Eu não tive que tomar mais nenhuma ação. Aí Chip, apague todas as memórias e emoções inúteis. Nesse momento, camadas de carne subiram repentinamente do corpo de Lei Lin, carregando consigo uma compreensão densa das leis do fogo. Sua habilidade de devorar ainda estava digerindo o braço do monarca. O Shipai rapidamente operou por ordens de Lei Lin, livrando-se de todas as memórias e emoções inúteis do que ele havia obtido. A informação útil foi então processada em pastas especializadas, e a compreensão das leis do Blazing Flame Monarch, a parte mais importante foi cuidadosamente extraída pelo AI-Chip em um banco de dados especialmente estabelecido. A parte mais importante, a compreensão das leis, foi obtida. Lei Lin estava transbordando de excitação. Para ele, não importava quão abundante fosse o tesouro da chama ardente do monarca, isso não era suficiente. A única coisa em que ele estava atualmente interessado era a busca de um reino ainda mais elevado, para o qual o poder das leis era fundamental. Lei Lin ainda não conseguia acreditar em si mesmo quando se lembrou de como ele havia feito uso de sua capacidade devoradora de absorver a compreensão de leis e memórias do corpo do monarca à chama ardente. A alegria e o prazer quase o fizeram romper as barreiras que ele próprio estabeleceu, e receber avidamente tudo que o monarca à chama ardente tinha a oferecer. Felizmente, na junção final, ele forçosamente controlou seu corpo com uma determinação inabalável que era tão forte quanto o aço, e deixou o mundo ferir. Ele não deu nenhum golpe mortal ao monarca à chama diretamente, já que ele estava com medo do seu contra-ataque. Independentemente das diferenças entre Melinda e o original Blazing Flame Monarch, com suas vidas sob séria ameaça, havia uma possibilidade definida de uma aliança. De fato, as derivações do AI-Chip revelaram que se Lei Lin aproveitasse o tempo em que ambos estavam lutando, não haveria nenhuma probabilidade de 10% de que ele pudesse tirar um deles diretamente. A possibilidade remanescente era que ambas as partes se aliassem sob imensa pressão, o que resultaria em Lei Lin retornar sem conseguir nada, ou mesmo, resultando em sua queda. Em tal situação, Lei Lin, é claro, escolheria o método que estivesse de acordo com os seus próprios interesses e partiria depois de obter os melhores ganhos. Embora ele não tenha conseguido se livrar da chama flamejante, fazê-la sofrer algumas perdas foi bom o suficiente. Inicialmente, quando estava extraindo a linhagem sanguínea e as leis do monarca à chama ardente, Lei Lin quase perdeu o controle de si mesmo, e o Shipai o havia alertado a tempo. Ele estava tão perto de ser uma ameaça à vida do monarca flamejante, o que causaria repercussões imprevistas na situação. Mas, felizmente, tudo aconteceu de acordo com o roteiro de Lei Lin. Embora seu golpe final tenha feito com que o monarca flamejante sofresse pesadas perdas, não excedeu a tolerância de Melinda. Por isso, ela não escolheu chegar a um compromisso com o consciente original e, em vez disso, continuou a aniquilar seu maior inimigo. Foi por causa disso que Lei Lin conseguiu escapar com sucesso. Quanto ao que aconteceu antes disso, Lei Lin simplesmente zombou de como Melinda convidara Lei Lin para ajudar. Enquanto sua força da alma era relativamente poderosa, também dependia do que estava sendo comparado. Em face da força da alma de amanhecer do monarca à chama chamejante, sua força da alma era tão escassa que não valia a pena olhar. Mesmo se ele fosse chamado para ajudar, ele seria apenas um mero soldado que nem sequer teria autonomia sobre sua própria força da alma. Sua vida e morte seriam controladas por seu oponente.
O que incomodou ainda mais foi que depois de travar uma batalha tão tumultuada, os itens recebidos dependeriam se a outra parte cumpriria suas promessas e também seu humor. Lei Lin não faria uma coisa tão boba, é claro. No entanto, não achei que apenas o braço do Monarca do Fogo contivesse uma quantidade tão louca de energia. Além disso, parece haver um mistério escondido no conhecimento e nas memórias das leis do fogo. Lei Lin sentiu, vagamente, que seu corpo estava ficando maior, mas na verdade era uma ilusão devido à energia excessiva em seu corpo. Os cantos da boca de Lei Lin se curvaram em um sorriso amargo ao recordar os últimos tempos em que ele se transformara no Imperador Kemoin. Não importava o que ele havia devorado antes, nada possuía uma energia tão aterradora. É uma sorte que eu escolhi devorar apenas um braço. Se eu tivesse escolhido engoli-la inteira, tenho medo de que, mesmo que ela não revidasse, eu teria me despedaçado devido a essa força. O olhar de Lei Lin cintilou quando ele mudou sua rota de viagem, sua silhueta se transformando em um fantasma. Essa habilidade foi provocada pela Dragon Force. Não só fortaleceu sua resistência contra a magia, como formou um campo de força ilusório que foi eficaz em esconder seus rastros. Os frutos dessa batalha eram abundantes, tanto que até o todo-poderoso Lei Lin precisava encontrar um local para digeri-los completamente. Lei Lin não esperava que o que ele pensava originalmente fosse um processo simples de digestão acabaria se estendendo por alguns meses. O Monarca Chama Flamejante tinha sua própria marca de poder das chamas, e uma de suas características era que era extremamente concentrado. Isso lhe dava uma dor de cabeça. Um esquilo saltava continuamente, com uma pinha entre as patas, enquanto mordiscava com as suas asas, tão rapidamente quanto um relâmpago. A névoa branca rodeava a cordilheira que se estendia infinitamente na distância. Juntamente com a floresta verde, formou uma cena onírica diretamente de um conto de fadas. Inúmeros corredores formaram uma tela protetora natural sob uma enorme árvore, deixando um espaço bastante grande no interior. Névoa negra encheu o ar aqui, escondendo e isolando o lugar. No meio do nevoeiro, Lei Lin lentamente soltou um suspiro e abriu os olhos. A composição energética de um magus de nível 6 e sua concentração característica é verdadeiramente horripilante. Praticamente toda a carne da chama ardente do monarca era densamente construída pelas mais concentradas leis de fogo, e apenas o processo de digestão exigia grandes quantias de esforço por parte de Lei Lin. Ele ainda se sentia traumatizado ao pensar nisso. De fato, sem a habilidade inata de devorar o Imperador Kemoin, analisar o braço do monarca teria sido um grande problema. Levou tanto tempo para finalmente descobrir. Apenas um momento atrás, Lei Lin não só havia engolido completamente o último vestígio da energia da linhagem sanguínea do monarca flamejante, mas ele também havia resolvido completamente os fragmentos da memória e tornado a compreensão das leis sua. Capítulo 663. Leis da Chama. Leis da Chama. A estrutura de um sangue e carne de nível 6 de Magus, assim como informações sobre as modificações em seu corpo, deu a Lei Lin muita inspiração e gerou novas ideias. Ele também obteve muitos outros benefícios da abundante energia vital do chama ardente. Ele levantou suas estatísticas com um pensamento, e algumas das informações na tela do chip aí foram atualizadas. BIP. Descoberto estrutura celular de alto grau. Simulando. O host absorveu grandes quantidades de energia vital. Vitalidade aumentando. BIP. A alma do anfitrião foi fortalecida. Força espiritual atravessou gargalo, chegou a meia-lua. BIP. As estatísticas do anfitrião foram alteradas. Reunindo informações. Foi depois dessas mensagens que o chip aí mostrou as novas estatísticas de Lei Lin. Lei Lin Falier, Rank 5 Alok. Linhagem, Imperador Kemoin, forma completa. Força, 76. Agilidade, 62. Vitalidade, 176.9. Força espiritual, 2003.5. Poder mágico, 2003. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma, 200. Alfimon. Lei Lin esperava há muito tempo um aumento na força da alma, mas o enorme aumento de vitalidade deu-lhe uma grande surpresa. Com um tesouro como o ovo de fênix, elevar sua força da alma não era um problema. Era só que o corpo dele não conseguia acompanhar. Foi engraçado agora que ele pensou sobre isso. A maioria das vitalidades do Sualoques ultrapassava o crescimento de sua força espiritual, mas ele era diferente. Ele progrediu muito rapidamente,
a tal ponto que sua força espiritual avançou aos trancos e barrancos e deixou sua vitalidade longe na poeira. Uma meia-lua truezou-lhe tal força da alma. Lei Lin concentrou-se em seu ponto de massa. Sua trueou era perfeitamente redonda como antes, mas a luz fria de sua força da alma já ocupava mais da metade dela. Uma trombeta como essa é muito poderosa, mas em comparação a um magus de 6 graus, falta muito. Lei Lin suspirou, lembrando-se da truezura do monarca chama ardente que era como um sol escaldante. A força da alma parecia ter se solidificado. Poder-se-ia dizer que uma truta assim poderia ter atingido um pico, e poderia existir por um longo tempo mesmo sem o corpo do mago. Logo depois, ele não pôde deixar de rir, se sentindo ganancioso demais. O caminho de um mago era de acumulação. Não só era o monarca chama ardente de um posto mais alto do que ele, ela tinha gasto dezenas ou até centenas de vezes mais do que ele tinha em busca da verdade. Ele estava confiante de que, uma vez que chegasse a amanhecer, sua trambla não ficaria em segundo lugar com a dela. E isso. Lei Lin começou a verificar todos os seus lucros. Ele recebeu muitos tesouros do ataque à cidade de Dus, uma parte das propriedades que uma organização de nível 6 acumulou ao longo do tempo. Se fossem estrelas da manhã ou até luas radiantes, todo mundo ficaria invejoso com essa riqueza. E, no entanto, essas coisas eram todos itens adicionais para Lei Lin, não algo que ele prestou muita atenção. O que ele estava mais interessado era nas informações registradas no Shipai. Técnica de divisão de almas. Lei Lin olhou através de um documento no Shipai enquanto resmungava para si mesmo. Ele tinha conseguido essa técnica aterrorizante que poderia separar a alma de um mago quando ele se aproveitasse de Melinda mais cedo. Essa técnica poderia separar um troll em 2 partes, formando corpos individuais que poderiam pensar por si mesmos. Também poderia ser usado para descartar emoções ou memórias desnecessárias do corpo principal de um mago, um efeito extraordinário. Às vezes, as questões psicológicas podem ser um obstáculo para o avanço de um mago. Essa técnica é ainda melhor para Warlocks. Talvez Wolf e os outros estivessem mais do que dispostos a tirar toda a sua riqueza em troca disso. Lei Lin acariciou seu queixo. Depois de obter essa técnica de desmembramento da truequa, eles poderiam retirar as emoções frenéticas de sua instabilidade da linhagem sanguínea, colocando em outra alma. Até certo ponto, essa era uma maneira de curar completamente a instabilidade da linha de sangue dos Warlocks. Um Warlock irracional ainda mantinha suas vantagens, mas não tinha pontos fracos. Era um pensamento aterrorizante, mas tinha um pequeno problema. Depois que a Troll foi dividida em 2, a alma separada era, de algum modo, um corpo individual próprio. Poderia até se tornar como Melinda, formando uma vontade própria e tornando-se hostil em relação ao magus original. No entanto, por terem sido originalmente um só corpo, os magos não podiam simplesmente destruir essa alma dividida, ou então sua truta alma seria afetada. Eles só podiam escolher banir a alma ou suprimi-la, o que deixaria um perigo por aí. Seja o que for, esta técnica é muito valiosa. Se não fosse por ser uma emergência, Melinda provavelmente não teria dado isso para mim. Lei Lin pensou em Melinda. O magus feminino tinha sido inicialmente um com o monarca chama ardente, mas parecia haver alguns problemas ao dividir a Trueol que a levou a retornar para a vingança. Ela perdeu parte de sua energia e linhagem, e também está enfrentando problemas da alma rachada que ainda não foram resolvidos. Vai ser difícil para ela recuperar sua força original. Os olhos de Lei Lin piscaram. Esta foi uma situação que ele intencionalmente criou. O consciente do monarca flamejante original estava acabado, e Melinda teve que curar as feridas em seu corpo e alma. Nenhuma dessas tarefas eram fáceis. Seria um milagre se ela pudesse permanecer no posto 6. Assim, Lei Lin concluiu que a organização do monarca chama ardente morreria por um longo tempo. Depois de ganhar o controle do corpo, Melinda não seria o mesmo que o monarca era antes e não se sabia se ela viria atrás dele no futuro. Ele fez a melhor escolha na situação. Aí Chip, mostre o meu banco de dados sobre o monarca da chama ardente. Ordenou Lei Lin. Imediatamente depois, um grande arquivo foi projetado na frente de Lei Lin, as informações dentro de uma bagunça incompleta. Lei Lin não tinha acabado de devorar a carne e o sangue de seu oponente com sua habilidade inata. Ele também conseguiu absorver suas memórias e sua compreensão das leis. No entanto, devido à falta de tempo, as memórias que ele tinha estavam incompletas. No entanto, eles eram boas referências para o Shipai.
Os olhos de Leilin examinaram esses fragmentos de memória incompletos e chegaram aos mais profundos. Os poucos fragmentos aqui eram como cristais que emitiam uma aura majestosa, emitindo raios quentes de luz. Dado que era assim que as informações eram exibidas no banco de dados da eShip, isso despertava o interesse de Leilin, BIP. Compreensão das leis do fogo incompleto. Incapaz de digitalizar e apresentar como dados, o host precisa realizar uma sonda de força da alma. A explicação do iShip o deixou sem fala. Essa foi a parte da compreensão das leis que o Ship separou das memórias remanescentes na linhagem sanguínea que Leilin havia obtido com força. No entanto, estava atualmente em um estado estranho que até o Ship não conseguiu decifrar. Esta é a questão de ter diferentes sistemas de energia, suspirou Leilin. Em sua opinião, o mundo era uma existência completa que tinha vários focos. Seu mundo anterior era aquele que se concentrava em estudos atômicos. O Magus World, por outro lado, era um mundo de energia e leis. Na realidade, havia apenas um mundo real. Átomos, energia e leis eram todos a mesma coisa vistos de diferentes perspectivas. Essas diferenças de perspectiva permitiram que magia e as pessoas de seu velho mundo tivessem conclusões diferentes. O Ship foi resultado da microscopia e não conseguiu descriptografar coisas, como a compreensão das leis. Era apenas algo a ser esperado. No entanto, com suas atualizações contínuas e o estabelecimento do banco de dados sobre a alma, o Ship havia progredido continuamente. Agora aceitou a incorporação de energia e leis. Leilin estava muito confiante nas habilidades de aprendizado do Ship. Algum dia, seria capaz de analisar qualquer coisa no universo, tornando-se a melhor ferramenta para pesquisar a verdade. Por enquanto, a capacidade atual do Ship de armazenar a compreensão das leis separadamente já deixou Leilin satisfeita. Embora não pudesse ser enviado a ele, talvez compreender as leis fosse a melhor maneira de fazê-lo. Leilin fechou os olhos. A força da alma de meia-lua se espalhou de sua Trueau, fazendo contato com os escarlates dos cristais de compreensão da lei. Rumble. Uma vasta corrente jorrou, e Leilin se sentiu como um ser comum em meio a uma inundação nas montanhas. Força aterrorizante pesava sobre ele de todos os lados, empurrando e puxando para ele com imenso poder. Muitas cenas diferentes brilhavam diante de seus olhos sem fim, detalhando a compreensão que a chama flamejante do monarca tinha em relação às leis do fogo. As partículas elementares do fogo, vermelho, pareciam ser aumentadas 1.000.000 de vezes à medida que apareciam à sua frente, seus mistérios sendo revelados camada por camada. Nunca se sentira tão perto do elemento fogo antes. Esse sentimento veio e saiu muito rapidamente. Em poucos segundos, Leilin recuperou seus sentidos dessa compreensão, ondas cerebrais do hospedeiro em um estado peculiar. Não há registros no banco de dados, BEP. A taxa de fluxo sanguíneo do hospedeiro aumentou. Aumento na radiação de ondas de energia, BIP. A afinidade elementar de fogo do hospedeiro aumentou. A aptidão foi ligeiramente fortalecida, ponto. Os novos alertas do Ship causaram um sorriso no rosto de Leilin. Compreender as leis do fogo pode aumentar a aptidão da alma além de aumentar minha afinidade elementar. Leilin nunca se preocupou com sua afinidade elementar. Suas fundações não eram tão ruins, e ele nunca errara. Através dos avanços e fortalecimento de sua linhagem, seu controle sobre a escuridão e o fogo excedeu o da maioria das luas radiantes. No entanto, sua aptidão original para a alma era apenas no 3º ano. Comparado aos graus 4 e 5, ou mesmo gênios especiais, ele ainda tinha um caminho a percorrer. Seus poucos avanços só o empurraram para o pico da 3ª série. Capítulo 664, Descendente e Descoberta. Descendente e Descoberta. Leilin não só tinha muita informação sobre métodos para aumentar a afinidade elementar, como também tentou alguns desses métodos. Havia registros antigos detalhando esse campo no continente central, e o Ship registrou as informações e as usou bem. No entanto, até mesmo o continente central, que era considerado o berço do renascimento da glória dos magos, tinha muito pouca informação sobre a aptidão da alma. Era extremamente improvável que Leilin encontrasse um físico de um antigo clã morto, e isso poderia ter sido útil para ele. No entanto, Joana acabara se autodestruindo, algo que Leilin achou uma enorme pena. Com o que ele entendeu, Leilin descobriu que o poder das leis poderia alterar sua aptidão da alma. Como ele não poderia enlouquecer de emoção. O poder das leis é ilimitado e inesgotável, e pode até modificar a aptidão da alma de um magus.
Os olhos de Leilin brilharam. Enquanto ele era um Warlock Bloodline, ele ainda prestava muita atenção à sua aptidão da alma. Mas, ao pensar no que ele havia compreendido, um olhar de hesitação se elevou em sua expressão. O monarca da chama flamejante não tinha autoridade completa sobre a lei do fogo, senão ela teria avançado para a 7ª posição. Sua compreensão das leis era incompleta, e o que Leilin descobrira de suas memórias eram pedaços de uma versão fragmentada. Ele compreendeu menos de 1/10 do poder das leis do fogo, e era impossível para ele entendê-las completamente e se tornar um Rank 7 Magus com isso. Com a falta de pesquisa e informações sobre leis do Airship, era impraticável confiar nele para simular a versão completa da lei do fogo. Ah! Não há como evitar isso. Leilin suspirou, lucrar com esse risco já era extremamente sortudo. Tenho que atacar furtivamente outro Magus que compreendeu leis e roubou sua compreensão? Ele não estava disposto a enfrentar alguém que tivesse compreendido completamente o poder de uma lei e obtido o controle dela. O mundo dos deuses tinha um título especial para as existências no nível 7 e acima. Eles foram chamados verdadeiros deuses. Isso porque, uma vez que alguém compreendesse completamente o poder das leis, até mesmo um humano comum entraria no domínio da divindade. A diferença entre os dois era ainda maior do que as diferenças entre os postos 1 e 6. Assim, enquanto Leilin e Melinda se atreviam a ferir gravemente um monge de amanhecer, eles definitivamente não se fixariam em um Rank 7. Ele queria viver por um longo tempo, esperançosamente espiando e transcendendo a um estado de imortalidade. Porque ele intencionalmente buscaria a morte. Essas coisas não importam ainda. Por enquanto, eu preciso quebrar os grilhões da linhagem o mais rápido possível e romper com Breaking Dawn. Afinal, apenas o pico da força da minha força da alma me dará as bases para começar a compreender o poder das leis. Ao pensar no que havia acontecido durante o processo de compreensão, a expressão de Leilin ficou sombria. Com sua atual força da alma, analisar e compreender o poder das leis era muito difícil. Mesmo que ele tenha compilado todas as informações, ele só sentia um pouco da aura da lei do fogo, e não tinha sequer compreendido 0,0000% dela. Só Breaking Dawns poderia compreender leis. Mesmo sendo capaz de conseguir o que ele tinha era porque Leilin era talentoso e tinha a grande ajuda do Shipai. Seja o que for, preciso obter o poder das leis o mais rápido possível. Quebrar os grilhões da linhagem dependerá disso. Recordando o encontro com a árvore da sabedoria, assim como seu presente, os olhos de Leilin brilharam enquanto ele mergulhava na compreensão da lei do fogo. A luz carmesim flutuava em torno de Leilin sob uma árvore na escuridão. Seus olhos estavam fechados com força, como se estivesse em contato com um mundo cheio de mistérios. Grandes quantidades dessa luz surgiram ao redor de seu corpo, as informações intermináveis, formando um código estranho enquanto pairavam diante de seus olhos. Ele tentou se esticar e pegar aquelas palavras flamejantes, mas a ação foi em vão. Ele podia sentir algumas palavras flamejantes cavando continuamente em seu corpo como minhocas, fazendo-o tremer um pouco. A compreensão das leis havia começado. BZZT. Assim como a compreensão de Leilin da lei do fogo estava prestes a começar, uma enorme quantidade de luz carmesim o interrompeu. Não. O que está acontecendo? Leilin quase rugiu. O estado em que ele esteve era claramente um que era difícil de encontrar, e foi interrompido assim. Isso o encheu de uma sede de sangue quase insana. Uá! Tanto a linhagem de sangue dele quanto a habilidade de controle inata do Imperador Kemoin colocaram uma cena diante de seus olhos. Em um quarto extravagante do mundo subterrâneo escuro, um lençol de cama tinha manchas de sangue. Uma mulher que estava suando profusamente tremeu enquanto segurava um bebê enrugado. Golgar. O bebê com olhos negros ainda tinha líquido amniótico em seu corpo. O cordão umbilical tinha acabado de ser cortado e, como se percebesse Leilin, espiando, o bebê chorando sorria para ele, fazendo a mulher ficar chocada. Meu sangue nasceu em Twilight Zone. Leilin abriu bem os olhos. Todos os magos tinham uma estranha sensibilidade ao próprio sangue, e dado que o Imperador Kemoin era o regente de uma raça, a sensibilidade de Leilin era ainda maior. A criança que eu deixei para Selene nasceu. Seu olhar penetrou no chão e chegou à zona crepuscular. Ele não tinha deixado o Shipai controlar suas interações com Selene, deixando intencionalmente para trás sua linhagem com ela. Já era hora de a criança nascer.
Porque essas crianças eram Alux, elas seriam diferentes dos humanos normais. Eles teriam algum talento inato e poderiam causar tempestades elementares ou vazar radiação ao nascer. Selene era uma Magus e tinha defesas contra essas situações. A maioria das mulheres regulares seria feita para. A geração mais jovem amadureceria rapidamente com a linhagem 5 do Imperador Kemoin de Lelin, e eles definitivamente seriam terríveis além da crença. Com a influência de Selene, que tipo de mudanças seriam trazidas para Twilight's Zone? Os olhos de Lelin mostraram que ele estava imerso em pensamentos. E ainda, assim ele era o mesmo Magus destacado, afinal, e ele esperou por um longo tempo depois de observar a Lei do Fogo. Com um leve suspiro, Lelin colocou sua atenção em si mesmo, e as instruções do Aiship apareceram. Bip. Anfitrião começando a compreender força desconhecida, determinado a ser poder da Lei do Fogo. A afinidade elementar do fogo aumentou em 50%. A aptidão da alma do anfitrião foi fortalecida. Recalculando. Determinado a ser atualizado para o grau 4, minha afinidade elementar e minha aptidão para a alma foram aprimoradas depois de cruzar o limiar da compreensão das leis. Lelin ficou surpreso com isso. De seus dias como acólito até o dia de hoje, ele só tinha sido capaz de elevar sua aptidão de alma ao pico de seu grau inicial de 3. Esse passo que lhe deu para compreender as leis fez com que subisse um ano, algo com um significado aterrorizante. No entanto, isso seria para a alma atual de Lelin em termos de compreensão do poder das leis. Ele era apenas um Magus da Lua Radiante, afinal de contas, e sua triola ainda estava em Alfmuron e ainda não tinha alcançado o pico da Lua cheia. Não poderia apoiar o estudo das leis. Em outras palavras, o próprio Lelin não era bom o suficiente para acomodar uma maior compreensão. Ele teve que atualizar-se para romper, e isso tinha que ser conseguido alcançando o posto 6, Breaking Down. Esta descoberta deixou Lelin sem palavras. Embora ele tivesse roubado cerca de 10% da compreensão das leis do fogo do monarca chama ardente, ele só havia entendido cerca de 1%. O resto teria que ser arquivado devido a ele não cumprir os pré-requisitos. Meus ferimentos se recuperaram completamente e passei por praticamente todos os meus lucros. É hora de voltar. Lelin de repente suspirou, a figura se transformando em chamas negras e desaparecendo da área. Ponto. Em um rio astral, há incontáveis anos-luz do mundo dos magos. Uma cobra enrolada como uma estrela no mundo do purgatório, revelou a figura da cobra viúva. Cada fio de cabelo dela era uma serpente diferente, emitindo diferentes tipos de energia. Seu rosto era extremamente requintado e seus olhos continham dentro deles a vida e a morte dos próprios mundos. Cada centímetro de seu corpo parecia incorporar a lei das trevas, e estava cheio de perfeição e harmonia. Atualmente, havia uma rara severidade nos olhos da viúva. O imperador dos Kemoin já começou a fazer contato com o poder das leis. Sua linhagem começou a se espalhar também. A cobra viúva podia ver os acontecimentos no longínquo mundo dos Magus através do rio astral, fazendo-a mergulhar fundo no pensamento. Embora os Kemoins fossem apenas um pequeno ramo de sua linhagem, eles ainda representavam uma parte de suas habilidades e autoridade. A linhagem imperial a deixara em guarda. Essa variável incontrolável poderia um dia se tornar um poder que destruiria sua divindade. Através da costa de nuvens e estrelas, minha linhagem voltará para o meu abraço. A voz da viúva era fraca e terna, dando-a um impulso de se perder dentro dela. Com o que soou como uma profecia, um tremendo mundo ilusório emanou lentamente de trás da Snak do Ager, e como se ela estivesse atravessando o tempo e o espaço, ela entrou no mundo dos magos. Capítulo 665 Casa de Madeira e Reunião. Casa de Madeira e Reunião era como se ele tivesse passado por uma longa queda. Lelin sentiu como se estivesse em outro mundo quando finalmente tocou o chão. O que é este lugar? Observando a névoa escura das montanhas e a floresta negra ao longe, ele mergulhou em pensamentos profundos. Cal. 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 Um corvo com 3 olhos vermelhos sangue abriu as asas e decolou de um galho de árvore ao lado dele, deixando para trás algumas penas caídas. Seus gritos estridentes se espalham por toda parte. Aiship. Lelin ordenou subconscientemente, bip. Começando a varredura dos arredores. Scan concluído. Início, a voz do Aiship era normal no começo, mas perto do final, de repente ficou áspero como se estivesse enfrentando uma forte interferência. Ah! Ah! Ah!
Depois de algum tempo, a voz mudou para se transformar em gritos femininos penetrantes. Eles se elevaram cada vez mais até que ameaçaram explodir os tímpanos de Lelin, e nesse ponto ele não teve escolha a não ser ordenar que interrompesse as operações. Vento sondando. Lelin esticou os braços para fora, e as partículas leves do vento verde elementar reuniram-se em torno dele, as leves partículas elementares do vento verde se acumulando extremamente lentamente, fazendo suas sobrancelhas sulcarem. A força da alma apareceu, fazendo com que uma rajada verde leve de vento se espalhasse em todas as direções. Isso parece bastante familiar, mas eu simplesmente não consigo colocar o dedo nela. Lelin franziu a testa, sentindo como se suas memórias estivessem envoltas por um nevoeiro. No entanto, ele conseguiu se lembrar de muitas coisas, como a magia dele. Ainda assim, ele parecia ter esquecido algo importante, e isso lhe deu uma má premonição. Logo, o vento espalhado deu-lhe alguns resultados que o fizeram saber de sua localização atual. Ele estava do lado de fora de uma floresta. Havia até um rio vermelho escuro fluindo nas proximidades. Havia uma casa de madeira não muito longe, com o que parecia ser uma figura humana por dentro. Esse alcance. As sobrancelhas de Lelin se franziram. Não é apenas difícil usar feitiços, até seus efeitos foram suprimidos em grande medida. Poderia ser algum mundo de alto escalão? A temperatura da floresta baixou com o sol poente e a neblina ao redor dele se tornou mais densa. Até ficou vermelho escuro, o que provocou um arrepio na espinha de Lelin. Ele rapidamente saiu da área e chegou na casa de madeira que ele havia descoberto. Rosas douradas desabrochavam por trás da cerca, e traços de fumaça cinza subiam de dentro, permitindo que Lelin sentisse um pouco de calor. A porta de madeira se abriu e uma gentil mulher saiu. A mulher parecia bastante jovem, com cerca de 20 anos de idade, na melhor das hipóteses, mas o brilho inteligente em seus olhos fez com que Lelin se sentisse como alguém com uma experiência abundante. Irmão mais novo. Você está de volta. A mulher riu depois de vê-lo, o brilho de seu sorriso deixando Lelin embriagado. Era como se as flores que a cercavam florescessem com sua risada. Quem é você? Lelin não pôde deixar de perguntar. Eu sou sua irmã. Esta é a sua casa. O rosto da mulher era lindo, e os brilhantes fios dourados de cabelo que sopravam ao vento pareciam familiares a Lelin. Meu casa. Lelin murmurou. Sim, sua casa. Bem-vindo de volta. Sua irmã gentil abriu os braços, como se quisesse lhe dar um abraço caloroso. Você é minha irmã. Lelin continuou, repetindo, e o rosto da linda mulher gradualmente combinou com em suas memórias. Sim. Irmãozinho, você finalmente está de volta. Havia lágrimas nos olhos da mulher. E, no entanto, de repente ele sentiu imenso terror quando seus braços se aproximaram dele para um abraço. Uma intenção maliciosa desconhecida fez com que ele tremesse de medo. Esperar. Sou Lelin Fallier, um bruxo da linhagem do mundo dos magos. Por que estou aqui? Uma voz continuava gritando em sua mente, mas Lelin não conseguia mais controlar seu corpo. Seus membros se moviam automaticamente, e ele estava a apenas um passo de dar um abraço. Anel de fogo desafiador. Sombra de Quandari. Tendrius Dark Serpente. Modelos de feitiços brilhavam um após o outro na frente dos olhos de Lelin, mas seus feitiços que já haviam sido suprimidos em grande parte pareciam perder todas as suas habilidades. Nenhuma energia foi emitida. Volte. 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 A voz fraca fez os olhos de Lelin mostrarem mais perplexidade, e os arredores da casa de madeira sofreram uma enorme mudança. O nevoeiro vermelho escuro tornou-se mais denso, e a rosa dourada brilhante gradualmente murchava para revelar esqueletos brancos, abaixo. Algumas pequenas cobras deslizavam para fora do buraco ocular ocasional. A casa de madeira tinha mudado atrás das rosas, tornando-se um pacote de cobras enroladas. Algumas cabeças de serpente triangulares saíram, cuspindo um veneno vermelho escuro. Em um instante, a casa dos camponeses se transformou em um inferno aterrorizante. Esse sentimento de supressão é familiar. Fluxos de nevoeiro vermelho invadiram automaticamente o corpo de Lelin, e isso fez com que a familiaridade se tornasse mais intensa. Finalmente, a luz cintilou nas profundezas dos olhos de Lelin. É a força dos sonhos. Isso é Dranscape. Eu fui arrastada para um sonho, Bip. Anfitrião determinado a estar no Dranscape, como se o nevoeiro em suas memórias tivesse sido completamente varrido,
A voz do Chip não era mais a de uma mulher que gritava, ficou claro mais uma vez. Sentindo seu controle elementar e sua força de alma sendo isolada, os pensamentos de Lelin brilharam para algo. A paisagem do sonho é um mundo profundo que rejeita todos os poderes que não são a força do sonho. Volte. Neste momento, os dedos da mulher próxima estavam prestes a tocar o rosto de Lelin. Nesse caso, modelo de magia foi repentinamente transferido para ele pelo Chip, feitiço de sonho rank 4, cetro ilusório. Grandes quantidades de ondas de força dos sonhos se juntaram na mão de Lelin, formando um cetro antigo e estranho. Vá embora. Lelin apontou o cetro para a mulher, e chamas demoníacas vermelhas escuras saíram dele. Ah! A mulher gritou, cobrindo o rosto e recuando. Quem é você? A expressão de Lelin era muito séria enquanto observava a mulher que se levantava mais uma vez. Uma grande parte de seu rosto havia desaparecido, mas estranhamente ela não reagiu. Não havia sangue no local da lesão. Eu nunca pensei que você já tivesse se alterado para Dranscap e agarrado o controle da força dos sonhos. A mulher falou fracamente, mas a voz familiar fez as pupilas de Lelin encolherem. Você é a cobra, Rumble. A cena se desfez, revelando um rio astral que se estendia pelo vazio. Um feixe de cobras estelares se abriu no rio, revelando a cobra viúva dentro. Meu filho, volte para o meu abraço. A voz da Snack Viúdula continha dentro de si uma força atraente e bizarra, fazendo com que o sangue no corpo de Lelin fervesse, fora de seu controle. Uma voz interna insistiu para que ele se submetesse e caísse nos joelhos da viúva. Um grande número de cobras gigantescas estava assobiando e rugindo para ele, as ondas sonoras fazendo com que sua expressão mudasse. Este não é o purgatório mundial, mas um sonho. Meu livre-arbítrio não será controlado por qualquer outra coisa. Snack Doager, seu maior erro hoje foi me arrastar para o Dranscap. Um olhar decisivo apareceu imediatamente nos olhos de Lelin, e um modelo de magia ainda mais ilusório e deslumbrante se formou em suas mãos. Feitiço de sonho rank 5, sonho de distração. Ondulações estranhas cobriram a região. Sentindo a umidade em sua bochecha, Lelin abriu os olhos para encontrar uma estranha e grande fera pairando sobre ele com a boca bem aberta. Sua língua escarlate lambeu seu rosto, e um terrível fedor assaltou suas narinas. O texugo cinzento de osso do continente central? Então este é o mundo real, o que significa que eu escapei. Os olhos de Lelin recuperaram a radiância enquanto ele facilmente afugentava o monstro, com aparente alegria em seu rosto. Deu uma olhada ao redor e encontrou marcas de derrapagem no chão, terra amarela esverdeada espiando através dos trilhos feitos na grama. Está certo. Eu estava no caminho de volta para a União dos Bruxos, mas a Snack Viúva me puxou para um sonho, e é por isso que de repente caí. Lelin tocou seu queixo, adivinhando o que havia acontecido. Escuridão e sonhos compartilham uma conexão forte. Não é surpresa que ela possa usar o poder dos sonhos. A única coisa que ela não esperava era que eu já tivesse passado pela alteração do Dranscap e fosse capaz de usar a Dran Force. O suor frio escorria pelas costas de Lelin. Se não fosse por sua experiência anterior com Dranscap, as consequências de ser puxado para esse sonho teriam sido desastrosas. Havia uma enorme lacuna entre o Magus World e o Purgatory. Com as limitações adicionais das esferas de proteção, a Snack Doager não seria capaz de atacar Lelin tão facilmente. No entanto, o Dranscap era diferente. O espaço em si estava confuso e tudo estava em toda parte. Um ataque através dos sonhos seria o mais eficiente em energia. Embora houvesse algumas limitações, deveria ter sido suficiente para a cobra decidir suprimir Lelin. Talvez a única coisa que ela não tinha considerado era que Lelin já tinha feito contato com a força dos sonhos, e seu corpo estava acostumado com isso. Isso permitiu que ele saísse automaticamente e até usasse um feitiço de sonho de nível 5. Embora ele pudesse fazer pouco para ela, o tempo que ele ganhou foi o suficiente para ele escapar. Cobra viúva. Lelin murmurou, seus olhos cintilando com a luz. Seu ataque deixou claro para ele que ela não toleraria que nenhum descendente escapasse de seu controle. Quanto mais notável ele era e quanto mais rápido ele progredia, mais intenso o conflito de interesses aumentava. Eu nunca esperei que uma existência minúscula como eu captasse a atenção da Snack Doager. Os lábios de Lelin se curvaram em um sorriso amargo. Ele já se sentia como se estivesse sendo observado quando ele evoluiu para se tornar um imperador Kemoyin Warlock.
Ele só não esperava que esse dia chegasse tão rápido. Capítulo 666. Maldição Alusnak. Maldição Alusnak Aiship, faça uma varredura de corpo inteiro. Ordenou Leilin. Ele acabara de escapar do sonho da súplica das viúvas. A viúva foi uma existência que superou a 7ª posição e seu poder excedeu as limitações impostas pelos mundos. Ela podia cruzar fronteiras mundiais e atacar através do Drenscape, uma força inimaginável para Leilin. Ao lidar com alguém como ela, não faria mal ser cauteloso. Por isso, verificações completas eram necessárias. Missão estabelecida. Começando os procedimentos de digitalização. Microscópio atômico foi autorizado, iniciando a varredura. Grandes quantidades de luz azul varreram todas as regiões do corpo de Leilin. Depois que o chip aí soou, as imagens foram resolvidas até o nível celular. O microscópio atômico escaneou tudo. A luz azul tomou a forma de incontáveis fios que o atravessaram. Esqueleto normal. Órgãos internos normais. Varredura de sangue e mar de consciência. Leilin parecia bastante calmo, mas quando os raios do chip aí varreram seu sangue e o mar de consciência, sua expressão mudou. Minúsculas runas negras saíam da superfície de seu corpo e, depois que saíram, Leilin sentiu que a circulação sanguínea em seu corpo abruptamente aumentava 10 vezes. O aumento do fluxo sanguíneo fez com que seu rosto se ruborizasse, e sangue fino apareceu dentro de seus poros. As runas negras rastejaram até a testa, formando a imagem de uma pequena cobra negra. Em torno dessa cobra havia um anel de minúsculas runas pontiagudas, parecendo correntes e uma gaiola que mantinha a cobra lá dentro. O que está acontecendo? Leilin sentiu a força da linhagem em seu corpo mostrar sinais de enlouquecer, e a runa em sua testa começou a exercer mais força. Estava o restringindo. Sua força sanguínea estava se rebelando contra seu dono e o restringindo. Parecia uma piada, mas Leilin não achou nada engraçado. Acalme-se. Feitiço inato de controle, exclamou Leilin. HSS, a imagem aterrorizante de um imperador Kemoin apareceu atrás dele. Atualmente, o fantasma foi cercado e preso por um círculo de correntes negras também. O imenso imperador Kemoin sibilou e rugiu, mas não teve efeito sobre as amarras. Havia até mesmo farpas afiadas nas correntes, e elas atravessaram suas escamas em sua carne. A dor intensa foi transmitida diretamente para Trueolo de Leilin. HSS. O imperador Kemoin rugiu novamente, mas este parecia muito fraco. Ainda assim, a vontade de um governante de nível 5 poderia de alguma forma controlar a rebelião da força da linhagem, e permitiu que o estranho fenômeno em seu corpo se acalmasse. O que é isso? Sentindo a runa de ligação em sua testa absorvendo sua força sanguínea em cima de suprimi-lo, a expressão de Leilin ficou sombria. Ele já havia adivinhado que isso era algo deixado para trás pela Sunak Dowager. Ela era alguém que ultrapassou o nível 7, uma existência que havia alcançado as leis. Mesmo que ela tenha sido descuidada o suficiente para deixá-lo escapar, ela ainda teve tempo suficiente para deixar algo para trás. Como fonte da linhagem de Leilin, manipular um pouco sua linhagem sanguínea era uma tarefa simples para ela. A rebelião da força da linhagem. Todos aqueles que andam no caminho das linhagens acabarão sendo algemados pela linhagem em si. Por alguma razão, Leilin lembrou-se subitamente da época em que obteve o aluno de Kemoin, mais especificamente a inscrição de Grande Mago Serom, BIP. Anfitrião foi atingido por uma maldição desconhecida. Todas as estatísticas estão diminuindo. O aviso do iShip estava vermelho, mostrando a urgência da situação. Mostre-me a informação. Leilin ficou sombrio ao sentir o enfraquecimento do corpo. A rebelião da força da linhagem, bem como a supressão de uma parte de sua força, fez com que ele sentisse uma fraqueza sem precedentes. Eu era muito descuidado antes. Força que depende de uma linhagem pode ser muito útil inicialmente, mas haverá alguns perigos ocultos. Não importa o que. Se não fosse por minha linhagem ter evoluído para o Imperador Kemoin e ter ganho algum grau de independência, essa marca poderia muito bem ter me levado a perder toda a minha força e a me sujeitar aos caprichos da serpente viola. A expressão de Leilin era incomparavelmente sombria. Leilin Fallier. Rank 5 Alok. Linhagem, serpente gigante de Kemoin, forma completa. Força, 45, 76. Agilidade, 40, 62. Vitalidade, 100, 176,9. Força espiritual, 1013,5.
2003,5. Poder mágico, 1013. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma, 101, 200. Condição, enfraquecido por maldição. Estatísticas diminuindo em todas as frentes. Atualmente em lua nova, futuro indeterminado, Lei Lin agora parecia pior. Essas estatísticas o levaram ao nível de alguém que acabara de entrar na lua radiante. Apesar de ter sido apenas um curto período de tempo, a maldição diminuiu sua força em cerca de metade, e havia uma possibilidade de piorar. Lei Lin olhou para o futuro indeterminado em sua tela de status, e sua voz estava gelada quando ele perguntou: o que significa futuro indeterminado? Com base na avaliação do modelo, a maldição absorverá continuamente a linhagem do hospedeiro e aumentará suas capacidades. As estatísticas do host estão definidas para continuar a diminuir e existe a possibilidade de uma queda permanente na classificação. O Shipai rapidamente respondeu, mas Lei Lin não tinha motivo para se alegrar. Diminuir? Até que ponto? Desconhecido. Existe a possibilidade de uma perda completa da força da linhagem sanguínea. A conclusão dada pelo Shipai fez com que a expressão de Lei Lin se tornasse ainda mais séria. São os grilhões da linhagem uma reação? Ou isso é algo com que a Sunak Dowager acorrenta suas gerações mais jovens? Em um instante, a mente de Lei Lin surgiu com muitas possibilidades. Essa força estava evidentemente ligada à força de sua linhagem sanguínea, e a proximidade excedia em muito as expectativas de Lei Lin. Fim de ir mais longe no caminho de um bruxo, precisaria ser modificado pela força da linhagem, razão pela qual equacionava seu próprio poder. No entanto, quando a cobra viúva se tornou hostil, Lei Lin finalmente conheceu o terror da incomparavelmente mansa linhagem sanguínea quando se rebelou. As dívidas tinham que ser reembolsadas. Bloodlock e Aline confiavam em sua força de linhagem para amplificar seu progresso, e seja em taxa de avanço ou força de batalha, eles superavam seus pares no mesmo nível. No entanto, eles foram restringidos por grilhões Bloodline, e uma vez que encontrou a fonte de sua linhagem não havia como lutar contra eles. Não. Eles, cujas almas se fundiram com a fonte de suas linhagens, não teriam sequer pensamentos de rebelião. Lei Lin tinha certeza de que, se Gilbert ou qualquer outro Alok Camoin estivesse em sua posição, eles nem sequer resistiriam a Sunak Dowager. Suas vontades eram todas subservientes a ela. Esse controle se estendeu além de suas linhagens e em suas almas. Esta foi uma poderosa manipulação de almas. A menos que alguém mudasse a alma, era impossível eliminar quaisquer influências. E, uma vez que eu tenho a intenção de me rebelar contra você, você me derruba e me faz um humano comum? Quão arrogante! Lei Lin acariciou seu queixo e de repente começou a rir friamente. Mas eu nunca deixarei ninguém tomar o controle da minha liberdade. Força da linhagem. É a minha linhagem, e mesmo que se origine da serpente gigante Kemoyin, ela foi alterada e refinada pelo Shipai. Eu até tive que evoluir automaticamente para se tornar um imperador Kemoyin. Você não pode me controlar tão facilmente. Um registro semelhante foi encontrado no banco de dados, o Shipai entoou neste momento. Com o acúmulo de conhecimento das Kyushiti e da Warlock Union, o Aishi poderia ser considerado um museu do Magus World. Não importa quão raro e obscuro fosse um tópico, informações poderiam ser encontradas sobre ele. Maldição de Alsnak, a cobra viúva do mundo das sombras tem controle supremo sobre toda a sua progênie. Isto é uma bênção e também uma maldição, uma condensada com força sanguínea. Uma vez que um descendente tenha pensamentos de desobedecer à vontade da serpente, a maldição Alsnak irá aparecer e absorver automaticamente, assim como selar a força da linhagem do descendente, transformando-se na mais poderosa maldição da linhagem. Refeito, enfraquecimento contínuo do poder do Alok, até a morte do alvo. Havia também uma projeção de uma imagem ao lado dessa introdução, e era uma cópia em carbono da imagem na testa de Lei Lin. Até a morte. Eu gosto disso. Lei Lin riu. Aí Chip, com base nessa taxa, quanto tempo resta? Bip. Com base na situação atual, o hospedeiro cairá de radiante Muon em 26 horas, e em 267 horas perderá força na estrela da manhã. 312 horas depois, a força da linhagem será completamente perdida e o hospedeiro se tornará um humano normal. Os complicados cálculos foram completados pelo Shipai em um instante, dando-lhe uma conclusão. É muito apressado. Existe alguma maneira de retardar o processo?
Com sua enorme capacidade de cálculo, Leyline recebeu uma resposta. O hospedeiro pode suprimir sua própria força de linhagem e selar sua força na lua radiante. Tal situação pode facilmente estender o período por 3 anos em conjunto com a poção Olhar da Medusa. A maldição Alusnak era uma maldição que absorvia sua força sanguínea, e era por isso que selar sua própria força retardaria temporariamente os efeitos da maldição. Leyline assentiu, mas de repente congelou. Selar a força da minha lua radiante significa que poderei manter essa condição por 3 anos, mas não posso usar nenhuma força na classificação 5. Nesse caso, se eu encontrasse um inimigo poderoso. Leyline sabia completamente bem, quanto mais ele usava seu próprio poder, mais ele se empurrava para a morte. No entanto, seus inimigos não o deixariam tão facilmente, especialmente a cobra viúva. Com os ataques de Dryanscap, ele foi forçado a correr por sua vida constantemente, e esta situação o forçaria a usar sua força de linhagem. Ele então sofreu a reação da maldição Alusnak, que provavelmente era sua intenção. Nesse caso, ela definitivamente não desistirá depois de um ataque. As pupilas de Leyline se encolheram abruptamente. HSS, no momento em que esses pensamentos surgiram, sua trâmbula foi distraída quando ele entrou no Dryanscap mais uma vez. Uma terrível e gigantesca serpente branca estava cuspindo a língua, o olhar de quem olha para um homem morto. Capítulo 667. Máscara do Sem Sonho. Máscara do Sem Sonhos. Shipai, faça a varredura. Leyline ordenou, e o Shipai rapidamente enviou uma passagem de informação para ele. Alabaster Devilsnak, rumorou ser um descendente da cobra viúva que herdou a Dryanforce. Gosta de torturar sua presa em seus sonhos antes de digeri-los. Amadureça no posto 5, isso lhe deu um pensamento. Até a cobra-mãe precisa usar uma grande quantidade de energia para enviar a Dryanforce a um mundo distante. É provavelmente por isso que ela acabou de ativar a maldição Alusnak e depois deixou resto para seus filhos. HSS, nesse momento, a Devilsnak de alabastro estava sacudindo sua língua escarlate enquanto seus olhos vermelhos estavam fixos em Leyline. Seu corpo retumbou quando se moveu abruptamente, transformando-se em uma faixa de relâmpago branco. Não há escolha a não ser agir. Leyline riu ironicamente, a energia em seu corpo começando a ferver, sonho feitiço. Relâmpagos brancos pareciam cintilar no vazio e, quando as coisas voltaram ao normal, Leyline estava de volta ao mundo real. Nesse momento, seu rosto parecia infeliz. A maldição Alusnak em sua testa espalhou um monte de veias negras, absorvendo avidamente sua própria força sanguínea e transformando a força de seu próprio corpo em uma maldição. Foi um ciclo contínuo sem cura. Aviso. Aviso. A força da linhagem do hospedeiro atingiu o limiar e está prestes a cair da lua radiante. O alerta vermelho que o Shipai mandou causou o coração de Leyline afundar. Enquanto ele fez o seu melhor para conter sua força, a fim de escapar da Dryanscap, ele não teve escolha senão usar feitiços de sonho e sua força de linhagem. Isso havia provido a maldição Alusnak com uma oportunidade de agir. Não, isso não pode continuar. Aí Ship, cria um labirinto em Dryanscap, ordenou Leyline rapidamente. A possibilidade de ser arrastado para um sonho e agredido de todos os lados fez com que o rosto dele ficasse escuro. Bip. Missão estabelecida, iniciando a projeção de coordenadas orientadoras. Configurando o Firewall Dryanscap, o Shipai imediatamente entoou. Esse foi o resultado dos estudos de Leyline sobre o Dryanscap. Ele poderia tentar impedir que os outros o puxassem para um sonho, e embora ele não soubesse o quão bem ele iria, ainda era melhor que nada. Fazendo uso deste tempo emprestado que seria difícil de obter, Leyline imediatamente começou outros planos. Aí Ship, comece o procedimento D23, vamos forjar a máscara do sem sonho. Este comando foi para fazer os preparativos necessários para a cobra atacar através do Dryanscap, missão estabelecida. Começando a simulação. Materiais necessários, 300 gramas de Luca Aloe, dente de cobra de um olho. Esses eram todos os materiais que Leyline descobriu que poderiam isolar a Dryanforce em seus experimentos anteriores. Um gás preto apareceu em seu corpo com o relatório do AI-Chip, e os materiais que ele mencionou flutuaram para fora de uma luz bruxuleante em sua bolsa de cintura. Um feixe de luz negra demoníaca se formou, devorando os materiais. Leyline parecia calmo enquanto observava os materiais se dissolverem nas chamas, ocasionalmente fazendo algumas focas e transferindo algumas runas refinadoras para as chamas.
Apenas esses poucos movimentos casuais eram extremamente fluidos, exibindo as terríveis habilidades de um alquimista grão-mestre. Com o poderoso controle de Lelin, não demorou muito para que uma máscara com apenas uma metade pairasse sobre as chamas. Esta máscara era completamente preta, suas linhas fluídas e desenhos decorativos conferindo-lhe uma estética única. Uma estranha aura foi emitida a partir dele. A máscara voou e cobriu o rosto de Lelin, bloqueando a maldição Alusnak em sua testa. Lelin pareceu mudar, depois de usar a máscara, e agora parecia ter algum charme misterioso. O Shipai logo listou os ingredientes e todos os tipos de informações sobre a máscara: item mágico único, máscara do sem sonho. Peso, 200 gramas material, Luca Aloe, dente de cobra de olhos únicos. Refeito, impede ser espionado com a Dran Force. Proteja Troezou de invasões da Dranscap. Máscara fria e gelada cobria parte da pele de Lelin, fazendo-o se sentir à vontade. Felizmente, eu já estava me concentrando em lidar com invasões de sonhos e tinha inventado a máscara do sem sonho. Seus dedos acariciaram a máscara, sentindo os padrões complicados e intrincados. Esta máscara foi formada a partir de simulações baseadas no banco de dados da eShip. Além disso, com os olhos de Lelin como um alquimista, grão-mestre e sua criatividade permitiu-lhe criar este item. Ele só tinha uma função singular no bloqueio de invasões de sonhos, o que significava que não poderia ser classificado como um artefato ou equipamento mágico. No entanto, a habilidade não perdeu em valor algum equipamento mágico. Para Lelin, que se alterara para o Dranscap e era sensível à força dos sonhos, a máscara do sonhador foi algo que finalmente permitiu que ele relaxasse. A menos que a máscara seja destruída, o meu oponente não pode simplesmente me arrastar para um sonho e usar minha força. Lelin agora compreendia plenamente o terror que era a cobra viúva. Mesmo quando eles estavam em mundos diferentes, ele não podia fazer nada contra ela. Felizmente, com isso como um amortecedor, ele agora poderia se acalmar e pensar sobre este assunto. A eShip, verifique o banco de dados de todas as simulações que eu autorizei e encontre um método para resolver a maldição Alusnak. A voz de Lelin era baixa, e o Shipai rapidamente começou a operar quando grandes quantidades de informação apareceram na frente dele. Inúmeras fórmulas foram usadas, e uma imagem fraca da Snak viúva apareceu no espaço virtual. Com os incontáveis cálculos, o Shipai chegou a uma conclusão: Host tem 3 opções. A cobra viúva remove a marca por sua própria vontade. Hostia recebe a bênção de uma existência de rank 9, usando sua força de origem para purgar a linhagem do hospedeiro. Anfitrião rompe completamente os grilhões da linhagem, cortando todos os laços com a cobra viúva. Os planos 1 e 2 são impossíveis, existem muitas variáveis incertas. Eu não posso fazer nada para uma existência de alto nível, então eu teria que confiar na sorte. Lelin tocou seu queixo, luz brilhando em suas pupilas. A única escolha é romper a restrição sobre a linhagem e quebrar longe desses grilhões completamente. O controle e a maldição da Snak Doager vieram da força da linhagem da serpente gigante Kemoin. Se Lelin pudesse romper completamente os grilhões sanguíneos e se tornar um ser independente, ele não seria mais afetado por ela. Como ele estava agora, esse era o plano mais viável. Mas eu não esperava conhecê-la tão rapidamente. Vou ter que encontrar uma maneira de quebrar os grilhões da linhagem. Eu não posso pular isso, e vou ter que ir ao Purgatorium Ord. Lelin parecia sombrio. Com meu estado atual, eu preciso manter um perfil baixo por um período de tempo. Com esse pensamento, ele se transformou em um feixe de chamas negras e desapareceu. Na área Morningstar. Jeffrey usava um casaco preto de rabo de andorinha, com nenhum fio de cabelo fora do lugar, parecendo o cavalheiro mais ereto. Lady Freya está prestes a dar à luz. Isso é algo digno de comemoração para nossa união Alok. Sim. A linhagem 5 em nossa união agora foi passada adiante. Com o talento que Sua Alteza Lelin mostrou, o futuro de seus descendentes de linhagem vai brilhar. Ofa riu quando ele falou. Ele estava agora esperando com Jeffrey acima do castelo por Lelin. Empregadas e servas nervosas corriam por todo o castelo. Uma camada de energia carmesim se espalhou pela área, gradualmente envolvendo uma sala e ainda viajando para fora. A voz baixa de uma mulher soou por dentro. Esta é uma linhagem de sangue 5. É a serpente Kemoin gigante. O que está acontecendo? A serpente Kemoin tem um ancestral ou algo assim?
Geoffrey estava bastante curioso sobre isso. Não. A linhagem de Sua Alteza é a mais pura linhagem de Kemoyin, não há dúvida sobre isso. Baseado em minhas observações, a linhagem que ele herdou pode muito bem ser a do antigo imperador Kemoyin, o regente das serpentes Kemoyin gigantes. A voz de Ofa era suave, como se ele estivesse revelando algum segredo enorme. HSS. Em outras palavras, Geoffrey sugou uma lufada de ar frio. Sim. A família real do clã Ouroboros apareceu. Não há líder mais adequado que o imperador Kemoyin. As linhagens dominantes controlavam imensos clãs de linhagem. Este foi o mesmo caso com Asnak Doager sobre Lelin, e baseado em sua linhagem do imperador Kemoyin, Lelin tinha autoridade sobre as vidas e mortes dos Sualoks Kemoyin sob ele. Sua linhagem definitivamente governou o clã Ouroboros. O clã Ouroboros será para sempre subserviente à linhagem dominante até o dia em que a linhagem morrer. A menos que isso aconteça, a traição não ocorrerá por toda a eternidade. A voz de Ofa ainda estava baixa como antes. Temos que ser ainda mais prudentes quando lidamos com Sua Alteza. Isso eu sei, mas... Bevis. Geoffrey só podia rir ironicamente. Não importava qual organização fosse, a aparência de talentos como Bevis e Lelin era digna de celebração. No entanto, os dois gênios não viam olho no olho, o que resultou em uma grande catástrofe. Para ser honesto, a razão pela qual eles estavam aqui era para servir como proteção e como um aviso. Se não, Lelin definitivamente não deixaria Bevis ir. Se ele fizesse algo drástico, as consequências não eram nada que eles quisessem ver. Caso contrário, mesmo para o nascimento de uma criança com uma linha de sangue de nível 5, não haveria dois feiticeiros da lua radiantes em guarda. À menção disso, Geoffrey pareceu pensar em algo e perguntou de repente. Lord Ofa, você viu as notícias sobre o monarca Chama Ardente? Capítulo 668, Retorno e Nascimento. Retorno e Nascimento. Claro. O covil da chama ardente do monarca Indus foi destruído. Mesmo o paradeiro de um amanhecer como o monarca desconhecido agora, como eu não saberia de algo tão grande. Havia um sorriso amargo no canto dos lábios de Ofa. Esta foi a maior novidade atualmente no continente central. Não, para o cerne do poder de um rank 6 da monarquia ser atingido tão severamente, isso era algo que não havia acontecido nos últimos milhares de anos. Notícias sobre o monarca da chama flamejante sendo gravemente feridos e seu paradeiro sendo desconhecido, horrorizou Ofa e os outros bruxos radiantes da lua. Este foi um rank 6 magus, um amanhecer. Foi alguém que entrou em contato com o poder das leis. Mesmo com a amplificação de suas linhagens e tendo transformado a área da Estrela da Manhã em um grande forte, diante de tal existência, eles só podiam se defender. Em contraste, Lelin não apenas atacou e roubou a cidade de Dus, do monarca flamejante, mas também deixou seu oponente desaparecido, sem notícias de estarem vivos ou mortos. Uma força e métodos tão terríveis fizeram com que Ofa e os outros se tornassem ainda mais vigilantes e temerosos. Realmente, desta vez Sua Alteza Lelin, até mesmo a mais alta autoridade da União Bruxa, Ofa, não pôde deixar de se sentir chocada com a ousadia e força de Lelin. Seu grupo pensara, originalmente, que Lelin queria lançar um ataque surpresa contra as tropas do monarca da chama ardente por vingança. Eles nunca esperavam que ele estivesse atacando o próprio monarca o tempo todo. A coisa mais importante foi que ele parecia ter conseguido. Sua coragem e força exemplar foram demonstradas através de seu sucesso, e até deixou Ofa incessantemente assustado. Geoffrey também estava um pouco sem fala. Recebia notícia de que o mundo exterior não só colocou a linhagem 5 de Lelin como a herança mais poderosa da União, como também o listou como a mais poderosa lua radiante. Eles estão afirmando que ele trará a ascensão dos Sualoks da linha de sangue. Ele tinha pensado antes que ele já tinha um profundo conhecimento das proezas de Lelin, mas ele não tinha pensado que sua performance anterior estava apenas arranhando a superfície de suas habilidades. No entanto, o sucesso militar de Sua Alteza Lelin vai impressionar muitas pessoas. Ofa levantou a cabeça e olhou para os arredores. Um sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Parece que Sua Alteza Bevis não virá desta vez. Isso é ótimo. Ele estava feliz por poder evitar conflitos internos. Geoffrey revirou os olhos. Depois de saber dos feitos de Lelin, como ele teria coragem de vir aqui? Estamos aqui apenas no caso de acontecer alguma coisa. Mesmo ele não tinha escolha senão admitir um leve medo dos métodos de Lelin. Você se atreve a me ofender?
Eu vou aparecer na sua porta para te matar. Eu não vou me incomodar com seus soldados ou qualquer coisa. Eu vou eliminar o mentor diretamente. Quantos são? Quantos eu matarei, mesmo que o oponente seja um monarca? Esse método que ia contra o senso comum normalmente seria suprimido pelas massas, mas se alguém possuísse poder suficiente para lutar contra o oponente, ele se tornaria a maior ameaça. No mínimo, agora estava muito claro para Bevis que, se ele tentasse algum truque, mesmo que não agisse por conta própria, se Leilin pensasse que ele o faria, iria encontrá-lo e matá-lo. Seja o fã ou Jeffrey, o conselho deles não ajudaria. Quanto aos outros Wallocks da União, mesmo se o monarca Chama Ardente não tivesse sido eliminado, eles pelo menos sofriam ferimentos graves. Bevis acreditava que a ajuda deles equivaleria à força de amanhecer. Na verdade, isso também é uma coisa boa. Ofa soltou um leve sorriso. Por enquanto, Sua Alteza Leilin disse ser invencível abaixo Breaking Down, é o bruxo com a maior esperança de avançar para a classificação 6. Ganhando um militar dissuasores como esses melhorarão muito nossas circunstâncias no continente central. Invencível abaixo de Breaking Down. Neste momento, uma figura surgiu antes de Wolf e Jeffrey. Sua voz era extremamente familiar, mas fazia com que suas expressões mudassem. Sua Alteza Leilin. Jeffrey olhou para Leilin, que apareceu de repente, o medo emergindo secretamente em seu coração. Ele e Olfa eram radiante Moon Wallocks e, além disso, estavam monitorando ativamente os arredores. Mesmo o fluxo de partículas de energia no ar não podia escapar de seus sentidos, mas Leilin os ultrapassara tão facilmente para aparecer atrás deles. Isso não significa que, se Leilin pretendesse, ele poderia montar um ataque furtivo em qualquer um dos Wallocks aqui. Só agora Jeffrey realmente percebeu quão diferente Leilin era antes. A corrente dele, de fato, era a esperança da linha de sangue Wallocks, o bruxo invencível abaixo de Breaking Down. Leilin estava usando um robe magus dourado escuro, e era como se a aura em seu corpo tivesse desaparecido completamente. Deixou Jeffrey incapaz de medi-lo claramente. Além disso, Leilin tinha uma estranha marca negra cobrindo metade do seu rosto, o que o levou a ser um pouco duvidoso. Isso é. Olfa tomou a iniciativa de perguntar. Leilin tocou a máscara em seu rosto, uma pequena lesão que tive há um tempo atrás. Tentando encobrir isso facilmente despertaria suspeita, então ele sentiu que poderia muito bem admitir isso. De fato, o terror de amanhecer é difícil de resistir, Olfa sentiu, imerso em pensamentos. O adversário era de fato um monarca, não importava o quão poderoso fosse Leilin, evitar lesões era impossível. Olfa havia formado sua própria imagem das coisas com as palavras enganosas de Leilin. A ferida no rosto de Leilin foi automaticamente categorizada como o rescaldo de seu confronto com o monarca Chama Ardente. Antes que eu me esqueça, faz muito tempo que você é Sua Alteza. Um sorriso perverso adornou o rosto de Leilin enquanto ele tomava a iniciativa de fazer uma reverência. Frey e o clã Ouroboros estiveram sob seus cuidados durante minha ausência. Este humilde servo agradece. Não mencione isso. Sua Alteza conseguiu destruir a cidade de Duz em um único movimento, causando até mesmo danos sérios ao monarca Chama Ardente. Comparado a uma notícia tão boa para nós, o Warblock suprimido, isso é algo grande. Olf e Jeffrey responderam respeitosamente. Não importa o que, a amizade de um bruxo invencível abaixo de Breaking Down seria extremamente benéfica para eles. Vamos pular as palavras de agradecimento, que nossa amizade dure para sempre. Leilin sorriu. Ele certamente sabia o que esses dois Wallocks queriam. Claro. Nossa amizade é como um vínculo de fraternidade. Olf e Jeffrey eram ambos Wallocks com idade e muito conhecimento, enquanto Leilin também tinha uma infinidade de experiências. Os três Wallocks mantiveram-se lisonjeados e bateram no arbusto, mas não chegaram ao ponto, observando a atitude despreocupada de Leilin, como se ele não se importasse muito com Freya, que estava em trabalho de parto no andar de baixo. Olfa não pôde deixar de chamá-lo secretamente de uma velha raposa em sua mente. Ainda assim, ele assumiu a liderança para questioná-lo. Não temos certeza de qual foi o resultado da viagem de Sua Alteza. O chama flamejante monarca. É claro que a vida e a morte do monarca chama chamejante era sua prioridade, e como as notícias no mundo exterior poderiam ser mais precisas do que o relato de Leilin, que era uma das partes envolvidas. Isso também foi uma medida da força militar de Leilin e teria uma mudança inexprimível na dinâmica do continente central depois.
Eles não tinham escolha a não ser se preocupar. Oh, sobre isso. Sinto muito, Leilin, riu com constrangimento, embora eu tenha derrubado-os com alguns amigos que pensam como eu, e até mesmo atacado Ferion Orlod e infligido sérios danos ao monarca Chama Ardente, eu ainda não consegui matá-los completamente. Embora esta fosse apenas uma explicação curta e simples, apenas os gritos implícitos por eles fizeram Geoffrey e Olfa suar frio de terror. Ouvindo que o monarca Chama Ardente estava gravemente ferido, mas não morto, o alívio inundou o coração de Olfa apesar de sua leve decepção. Se Leilin já era capaz de se livrar de um mago ao amanhecer, ele não sabia que tipo de atitude para com ele mais. No entanto, Leilin deliberadamente fez uma pausa, fazendo com que os corações de Olfa e Geoffrey se tornassem alertas novamente. Embora não tenhamos conseguido nos livrar da chama flamejante, fomos bem-sucedidos em causar sérios danos ao oponente. Não só demoraria muito tempo a recuperar de tal coisa, como é difícil dizer se o Monarch conseguirá manter a classificação 6 mesmo depois de uma recuperação completa. Ele então soltou outra bomba antes que Olfa e Geoffrey pudessem digerir esta notícia chocante. Também vale a pena ficar imaginando se o monarca Chama Ardente nos tratará como inimigos no futuro. Eu não acredito que isso seja um grande problema. A notícia explosiva de que Leilin caiu um após o outro fez com que Olfa e Geoffrey ficassem ofuscados. Eles não conseguiam entender nada. O monarca Chama Ardente poderia cair na classificação e, acima de tudo, sua inimizade com os feiticeiros, mesmo apesar de tão grandes perdas. Como isso foi possível? No entanto, olhando para o orgulhoso Leilin, Olfa e Geoffrey não puderam deixar de considerar essa possibilidade de todos os ângulos. Leilin sorriu. O monarca Chama Ardente perdera uma parte de suas leis de fogo, sofreu ferimentos graves e, pior de tudo, experimentou o trauma de sua Triol sendo dividida e fundida novamente. Com tanto dano sendo acumulado sobre ela, se Melinda conseguisse se recuperar mesmo dentro de algumas centenas de anos, Leilin admiraria. Além disso, a vontade do monarca Chama Ardente poderia ser completamente suprimida ou aniquilada por Melinda antes disso. Se a atual chama flamejante o monarca ainda poderia manter sua atitude anterior de desejar a extinção de Bloodlocks, a linhagem permanece visível. Embora Leilin fosse implacável em sua traição, eles ainda eram aliados afinal. Com seu poder enfraquecido, o que ela precisava agora era de um ambiente pacífico para se recuperar, não uma vingança impetuosa. Leilin acreditava que uma velha bruxa como Melinda seria capaz de pensar nisso. Portanto, era quase certo que até mesmo a parte extremista do monarca Chama Chamejante escolheria ficar discreta e viver em reclusão agora. Embora fosse esse o caso, a crueldade obstinada que o monarca Chama Chamejante mostrou para o Alox estava gravemente entalhada em suas mentes. Eles não seriam capazes de reagir a isso rapidamente. Vendo-os assim, Leilin não pôde deixar de se sentir um pouco divertida. E neste momento, uá! Gritos de uma criança ecoaram do castelo. Os gritos altos e claros reverberaram estranhamente por todo o castelo, uma marca registrada da notoriedade dessa criança. Capítulo 669, Partida e Crepúsculo. Partida e Crepúsculo. E agora meu segundo descendente nasceu. Leilin não sabia o que ele estava sentindo exatamente, mas o nascimento de um descendente ainda causava uma ligeira ternura em seu coração. Por favor, desculpe-me, disse ele para Olfa e Geoffrey, tirando-os do estupor. Claro, Sua Alteza, vá lidar com seus próprios assuntos em primeiro lugar, responderam com compreensão. Chamas negras brilharam quando Leilin desapareceu, apenas para chegar a um quarto no castelo. Este luxuoso quarto estava cheio do cheiro de sangue e líquido aniótico. Algumas enfermeiras molhadas já haviam caído no chão. A principal culpada era a criança que ainda estava chorando em voz alta. Essas enfermeiras úmidas haviam sido cuidadosamente selecionadas, e quase todas elas tinham o nível 1 de Warlocks. Ainda assim, o poder da linhagem sanguínea no corpo da criança ultrapassava os limites do que eles podiam suportar. Afinal, Leilin, Freya e o resto normalmente suprimiam suas radiações vitais de propósito para evitar poluir o ambiente circundante. Um recém-nascido não poderia ter essa consciência. Quando a criança chorou, partículas de energia elementares da escuridão emergiram e começaram a circular em torno dela. Chamas negras queimavam constantemente, começando a destruir os móveis e lençóis ao redor. Sua força espiritual e força de sangue estão se rebelando. Em vez de assustá-lo,
Essa notícia realmente deixou Leilin feliz. A habilidade inata desta criança é muito alta. Este grau de rebelião não o incomodou, e ele facilmente reprimiu enquanto segurava o bebê. Aparentemente devido a sentir o vínculo de sua linhagem, a criança imediatamente parou de chorar ao ver Leilin, e até deixou escapar um sorriso inocente. Sendo um pico de classificação 3 o Alok cuja vitalidade ultrapassou a maioria dos outros, Freya conseguiu manter sua consciência até agora. Quando ela viu quem tinha chegado, ela ficou chocada no início, mas depois relaxou. Querida. Nossa criança. Sim, nosso filho nasceu. Tem sido difícil para você, Leilin a confortou gentilmente, as palmas ainda acariciando a testa da criança em seus braços. A luz negra brilhou no quarto, fazendo com que caísse em um sono profundo. Assim, Leilin abraçou a criança e acompanhou Freya em voz baixa. Mesmo que ela fosse uma feiticeira, o cansaço causado pela gravidez e trabalho de uma criança com uma linhagem tão única ainda fazia com que ela caísse em um sono profundo muito rapidamente. Um legado da linhagem, eterno de geração em geração. Leilin parecia ter alguns sentimentos especiais ao olhar para o bebê que dormia profundamente em suas mãos. A busca da vida eterna era o sonho de todos os seres humanos, mas não havia quase nenhum que tivesse sucesso no empreendimento. Portanto, havia outro método. Ao produzir descendentes e passar por sua linhagem, pode-se alcançar uma espécie de imortalidade da genética. Então houve uma espécie de imortalidade espiritual. Ao transmitir o próprio conhecimento e a percepção do mundo para os outros, ensinando os alunos sobre a cultura e a sabedoria de alguém, pode-se alcançar uma imortalidade própria. Descendentes precisariam ser nutridos. Seria preciso inculcar suas próprias ideias em seus descendentes de sangue, espalhando seus conhecimentos. Isso também criou uma vida eterna em algum sentido. Enquanto essa tradição fosse passada de geração em geração, poder-se-ia considerar que ela havia realizado parcialmente o objetivo. Portanto, seja em sua vida anterior, ou neste mundo, os humanos sempre nutriam sentimentos por seus descendentes. Embora os indivíduos que quebraram essa norma existissem, eles não eram o mainstream. Para Leilin, passar sua linhagem não era apenas um meio para formar seu poder. Seus descendentes herdariam suas ideias e legado. Embora a verdadeira vida eterna existisse no mundo dos magos, algo muito mais atraente do que ter descendentes, isso não o impedia de mantê-los como último recurso. O poder de sua linhagem é muito rico, mas também esconde alguns perigos. A força da alma varreu o bebê, revelando tudo sobre seu corpo diante de seus olhos. As sobrancelhas de Leilin se franziram. No rank 5, a linhagem do Imperador Kemoin seria definitivamente detectada pelas Nak Dowager. Com ele aguentando o calor, essas linhagens sanguíneas que foram diluídas com outras podem não receber muita atenção, mas mesmo pequenos movimentos, combinados com a incapacidade dos bebês de ficar em guarda, levariam à completa aniquilação. Por isso, ele teve que tomar precauções. Aí Chip, construi uma defesa do Draenscape, ordenou Leilin. O Shipai rapidamente respondeu, Bip. Missão estabelecida. Começando a transferir runas. Runas enevoadas começaram a aparecer nas mãos de Leilin, uma após a outra, formando um selo único que se fundiu nas costas da criança antes de piscar e desaparecer. A possibilidade de sua linhagem atrair atenção já era muito baixa. Com a adição dessas defesas, deveria ser insignificante, Leilin estava sentindo enquanto pensava em Selene. Ainda preciso encontrar tempo para fazer uma viagem à zona do crepúsculo. A porta principal foi aberta com um baque surdo, e ele saiu carregando a criança. Ao lado da porta, Gilbert e Emma estavam esperando ao lado de Kubler e seus outros subordinados, todos com entusiasmo em suas expressões. Parabéns, mestre. Seu primeiro subordinado Alok se ajoelhou respeitosamente. As ações de Kubler foram seguidas pelos sons altos de parabéns. Leilin movimentou a cabeça, levantando a criança em suas mãos acima de sua cabeça. Esta criança será chamada Ciri. Ciri Fallier, filho de Leilin Fallier. Na língua do continente central, o nome Ciri carregava a conotação de ser honrado e abençoado. Foi um nome muito bom. Ouvindo o anúncio de Leilin, Kubler e os outros afogaram momentaneamente a área com aplausos. Ciri. Ciri. Uma grande festa foi realizada naquela noite em comemoração. Não apenas Zofa, Jeffrey e Wade compareceram, até Bevis teve que forçar um sorriso no rosto e se aproximar para parabenizar Leilin. Depois que a grande festa terminou,
Leilin reuniu Gilbert, Emma, Ofa e os outros, anunciando sua decisão de iniciar uma longa jornada. Ele disse a essas pessoas que descobriu outro mundo e estava se preparando para mergulhar em uma expedição de longo prazo. Embora Ofa e outros não entendessem realmente as ações de Leilin, eles ainda consentiram e prometeram apoiar o clã Ouroboros como sempre o fizeram. Para o mundo exterior, o feiticeiro invencível sob amanhecer iria realizar pesquisas de longo prazo, e assim ele permaneceria na área da Estrela da Manhã por muito tempo. Deixando de lado o efeito que essa notícia teve sobre a situação atual do continente central, Leilin havia deixado a área da Estrela da Manhã no dia seguinte em segredo. Sua partida desta vez foi muito discreta. No momento em que alguém percebeu, eles já haviam perdido seus rastros. Zona do crepúsculo. O lago de lava explodiu, revelando a figura de Leilin, olhando inexpressivamente para o punho. Lá, a lava tinha queimado um buraco redondo, deixando uma marca. De fato. Agora, que estou selada, não sou tão forte quanto a última vez que vim para cá. Eu só posso ser considerado uma estrela da manhã comum agora. Um sorriso amargo pairou no canto dos lábios de Leilin. Devido às restrições da maldição Alusnak, ele não podia mais utilizar o poder irradiante Muon, mesmo tendo tomado a iniciativa de selar sua força de linhagem. Ainda assim, tudo isso só lhe deu 3 anos. Ele teve que usar esse tempo para romper os grilhões de sua linhagem, resolvendo a maldição. Senão, a consequência seria sua linhagem ser completamente selada por ele, algo que levaria à morte imediata. Agora que ele tomou a iniciativa de selar uma grande parte de sua linhagem, o Shipai avaliou para não ser mais forte que um mago Morningstar. A melhor prova disso eram as passagens de lava. Ele poderia enlouquecer neles antes, mas agora tinha conseguido romper suas defesas e até mesmo deixar uma marca em suas roupas. Isso não parece bom. As sobrancelhas de Leilin se franziram. Sendo selado devido à maldição Alusnak, ele agora era inferior a um magus comum da lua radiante. Ele tinha que esconder sua própria aura na área da Estrela da Manhã para enganar as pessoas. Então, como ele ousaria ficar lá por qualquer período de tempo? Com sua força tendo sofrido grandes perdas, o continente central era muito perigoso para ele. Ele teve que se esconder por algum tempo. Leilin nunca acreditou em justiça e bom sangue. Somente os planos mais meticulosos garantiriam sua segurança enquanto avançava em seu caminho. Permanecer na área da Estrela da Manhã causaria problemas intermináveis. Em vez disso, sair era melhor para ambas as partes. Antes de confirmar que Leilin havia morrido completamente, quem ousaria ferir o clã Ouroboros, Freya e seu filho? Havia, de fato, um pensamento mais sombrio no coração de Leilin. Se alguém buscasse seu poder, ele poderia no máximo voltar para se vingar mais tarde, pagando-lhes 10 vezes. Aqueles sem escrúpulos fizeram o mais aterrorizante dos inimigos. Depois de resolver os problemas em Twilight's Zone, tenho medo de fazer uma viagem para a costa sul. Fazendo cálculos silenciosos, Leilin subitamente levantou a cabeça para olhar o sombrio teto de pedra, soltando um suspiro silencioso. A corrente ele teve que sair para o mundo do purgatório para resolver a maldição Alusnak. Com o covil das Nak Viola estando lá, a quantidade de perigo não poderia ser descrita. Assim, até mesmo Leilin não estava muito confiante em sua excursão neste momento. Assim, resolver todos os assuntos em suas mãos, evidentemente, tornou-se importante. O continente central foi cuidado, e em seguida seria a Twilight's Zone. Depois disso, ele ainda queria voltar para a costa sul em seu coração. Seja o rank 3 magus que infligiu sérios danos a ele naquele momento e forçá-lo a fugir da clandestinidade, ou os assuntos relacionados à família Falier nas ilhas Chernobyl, ele precisava amarrar todas as pontas soltas. Mesmo uma estrela da manhã como a corrente dele seria invencível na costa sul. Somente quando esses assuntos fossem totalmente resolvidos, Leilin seria capaz de abandonar tudo completamente. Ele poderia então entrar no mundo do purgatório, lutando por seu próprio caminho, mesmo à custa da morte. Os assuntos da Twilight's Zone são fáceis. Só devo deixar uma mão nas sombras. Leilin acariciou seu queixo. Sua figura inteira de repente se transformou em uma chama negra, assobiando no horizonte. Selina estava atualmente ao lado de um berço. Olhando para a figura que surgiu de repente ao lado dela, ela exclamou com agradável surpresa: Leilin. Capítulo 670. Retorno à Costa Sul. Retornar para a Costa Sul. Ele nomeou seu primeiro filho, Daniel.
Depois de criar alguns feitiços de isolamento e pedir a Celine que se escondesse por um período de tempo, ele achava que tudo ficaria bem. Com seus negócios concluídos, ele se dirigiu para a costa sul. Embora os arredores estivessem cheios de áreas perigosas que até mesmo 3 magos eram conhecidos por serem incapazes de escapar, esta costa norte que estava isolada do mundo parecia a Lei-Lin como seu quintal. Faz tanto tempo, imagino como esses amigos e inimigos estão agora. Lei-Lin olhou as nuvens pela janela e rostos familiares apareceram em sua mente. George, Nyssa, Damien, número 4 e 5, e o ex-diretor que eram todos seus amigos e servos. Havia também seus inimigos como Gargamel e Auric também. Memórias foram tiradas uma após a outra, especialmente dele levando uma aeronave para a costa sul antes mesmo de ser um acólito. Tudo parecia como se tivesse acontecido ontem. O tempo voou em um piscar de olhos. Lei-Lin levantou o braço, olhando para sua jovem e vigorosa palma enquanto sua mente se afastava mais uma vez. Com aptidão de 5º ano, Jaiden deveria estar. Vive bem até agora. Quanto a George Caluire. Afinal, a aptidão da alma é a coisa mais importante para um mago. Lei-Lin suspirou. Se não fosse por escolher o caminho de um Alok, ele provavelmente ainda estaria preso como um rank 1 ou 2 magus, mesmo com a ajuda de seu Aiship. Esqueça a estrela da manhã, a corrente que ele chegou até o reino da lua radiante, algo inédito na costa sul. Sua linhagem teve um grande papel a desempenhar nesses avanços. As coisas eram sempre imprevisíveis. Além disso, Lei-Lin olhou para a cidade próxima do vulcão e soltou um sorriso sinistro. Luz vermelha circulou em torno de sua mão, e através de sua linhagem ele podia sentir a atividade de outros descendentes de Farlier na vizinha cidade de Teljose. Descendentes do Visconde Farlier? Lei-Lin riu. Eu não tinha irmãos antes de ir embora. O Visconde Jean Farlier é muito parecido com nossos ancestrais. Lei-Lin ainda mantinha algum apego pela família Farlier, afinal de contas, seu corpo atual veio deles. Mesmo que ele tenha enviado Damian para protegê-los junto com os números 4 e 5, ele ainda não podia cortar completamente os seus laços com eles. Ainda assim, porque era difícil para ele enfrentá-los naquele momento, ele tinha feito isso de qualquer maneira. Algumas centenas de anos se passaram desde então, e tudo o que restaria de seus parentes e amigos seria cinza e osso. Isso facilitaria as coisas para ele. Tudo o que ela precisava fazer era dar alguns benefícios aos seus descendentes e tudo ficaria bem. Atenção para todos os passageiros. O dirigível está chegando ao terminal, na cidade de Teljose. Por favor, junte seus pertences e deixe o navio em ordem. A voz gentil feminina soou novamente. Além disso, o próximo voo começará meio ano depois. O dirigível circulará a linha oriental. Por favor, faça quaisquer reservas, se necessário. Um anúncio final. Vestígios da seita de matança do espírito primordial foram detectados na porção leste da cidade. Por favor, seja cuidadoso. Os primeiros anúncios não tiveram muita reação dos passageiros, afinal as aeronaves aqui não eram comparáveis. As do continente central precisavam de um período de manutenção após cada voo. Se não fosse pelo fato de que Teljose City era o centro comercial da costa sul, eles não teriam estabelecido nenhuma rota de aerostato. O último anúncio com relação à seita primordial Spirit, Flying Sect, no entanto, causou estragos no coração dos passageiros quando foi dado a conhecer. O que fazemos agora, Dali? Os discípulos da seita matadora do espírito primordial são todos loucos, não será muito perigoso para nós na cidade? Alguns magos do sexo feminino perto de Lei-Lin ficaram ansiosos. Tenha certeza. Teljose City é um dos principais campos dos magos da luz, e Lord Auric está nos protegendo. Nada vai acontecer aqui. Esqueça isso, a proteção da alma mortal e o isolamento da poluição da alma não significam nosso forte. A garota chamada Dali rapidamente acalmou seus parceiros. A presença da luz magia Auric deu-lhes muita confiança, e até mesmo o resto dos passageiros da aeronave começaram a se acalmar depois. Seita primordial Spirits Lying. Auric. Lei-Lin riu. Parece que posso liquidar essa dívida com bastante facilidade desta vez. Ele não havia tirado essa aeronave de conveniência. Havia um leve valor sentimental, mas o mais importante era que isso lhe permitiria coletar informações cruciais. Com suas habilidades atuais, apenas seu campo de força da força dos sonhos poderia forçar muitos magos a entregar uma grande quantidade de informações que incluíam seus segredos.
Com as habilidades do Shipai no topo, Lei ficou mais ou menos claro sobre o que aconteceu na Costa Sul depois que ele saiu. Durante sua fuga após a luta pela essência da Árvore da Sabedoria, os Magos da Luz sofreram grandes perdas. Este incidente desencadeou a Terceira Grande Magus War. Com múltiplos magos leves de grau 2 feridos ou mortos, os Magos Negros foram postos em ação. Com o encorajamento adicional do incidente com a Árvore da Sabedoria, eles começaram a disputar a dimensão do bolso do Rio Eterno e lançaram a guerra. Membros de alto nível, todos anteriormente escondidos dos olhos do mundo, emergiram em uma batalha sem precedentes acima da Ilha das Mil Almas. Feitiços de escuridão e luz apagaram quase metade do céu, e a batalha terminou com a ilha afundando. Ambas as partes sofreram grandes perdas. A terceira Magus War deveria durar muito tempo, mas foi interrompida abruptamente devido ao surgimento de outra parte forte. Logo após o término da batalha em Tousand Soulisland, a antiga seita de matar o espírito primordial se aproveitou do fato de que ambos os lados foram severamente danificados e subiram rapidamente em poder e posição. Dizia-se que o líder deles era o exterminador de todas as almas, Gargamel. Os membros da seita que mataram o espírito primordial eram demônios fanáticos e até almas arbitrariamente colecionadas na Costa Sul, independentemente de pertencerem a magos ou humanos. Eles também não se importavam se estavam atacando magos da luz ou escuros, todos em sua mira foram atacados. Com tantas almas na mão, o poder de Gargamel se recuperou rapidamente. Ele até avançou para o pico da classificação 3 em um curto período de tempo. Com tudo isso, os dois lados decidiram que não poderiam deixar que isso acontecesse, acabando rapidamente com a guerra original e cooperando para suprimir a ascensão de Gargamel junto com sua seita primordial Spirit Slaying Sect. Finalmente, numa emboscada intensa, os 3 reis magos dos 3 lados sofreram ferimentos graves ou até mesmo a morte, e os magos usaram seus muitos tesouros herdados para infligir grandes danos a Gargamel e a seita. Mas Gargamel era de fato um demônio antigo, conseguira escapar dos magos escuros e claros e recuperava-se no esconderijo, esperando silenciosamente uma chance de voltar. Rumores nos últimos tempos disseram que os ferimentos de Gargamel estavam se curando rapidamente, algo que explicava a crescente atividade dos membros da seita. Eles estavam realizando enormes sacrifícios de sangue e coletando almas. Toda a Costa Sul estava carregada de ansiedade. Então, para dizer que a Costa Sul está experimentando um impasse de 3 vias entre os magos negros, magos da luz e a seita de matar o espírito primordial, Lei bocejou, mesmo se tivesse selado a maioria de suas habilidades, inimigos de tal coisa. Um nível ainda eram formigas para ele. Vamos terminar as coisas aqui rapidamente e encontrar o mundo do purgatório. Meu tempo é precioso demais. Lei se levantou e foi até a fila de entrada, esperando para descer. Dali e seus parceiros estavam na frente dele. Ei Dali, olhe. O galã que estava conosco antes também está aqui. Ah, Magus feminina na frente puxou a manga de Dali. Sim, vamos começar uma conversa. Vou me considerar sortudo hoje, nenhum de vocês pode lutar comigo. Vocês. A voz de Dali era suave e ela parecia ter terminado com eles. Vocês não têm medo de ofendê-lo falando tão alto quando estamos tão perto. E vocês não tentaram a outra vez também? Que o senhor ali odeia ser perturbado. A fêmea Magus olhou para Lei furtivamente novamente depois que Dali terminou suas palavras. O robe preto elegante exalava uma sensação de realeza e a máscara preta em seu rosto dava a Lei um pouco de mistério. Embora apenas metade de seu rosto fosse revelado, o feitiço que ele emitia inconscientemente estava enlouquecendo todos os magos do sexo feminino.